Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 470. Bia Fiorotto, estou aqui com você hoje. É Braincast, hein? É muito. Olá, Braincasters. Como que a gente falou tanta coisa? Não tem tanta coisa pra conversar com ninguém. E a gente gravou 470 capacidade programas. de enrolação. Fala aí, Cris. Tudo bem? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Perfeito. Luiz e Gino, de volta. Faz tempo, hein, Luiz? Jovem. Apesar do que a audiência é levada a acreditar que você botaram na geladeira desse programa... Sofre boicote. A verdade foi revelada, já vamos dizer onde. Exatamente. E temos convidado especialíssimo aqui no Braincast, que já esteve aqui, mas eu nunca estive de frente... Em 2D, teve aqui em 2D. Exatamente, nunca estive de frente com o Gabi, de frente com Túlio Custódio. E aí, Túlio, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, um prazer estar aqui. Muito bem, sempre muito prazeroso te receber no Braincast, que, aliás, você esteve presente em alguns dos Braincasts mais populares da história, como a que a gente gravou do Felipe Neto, estamos sendo justos com ele. Boa. Eu acho que foi o mais ouvido daquele ano. E um outro super... Que ano que era? 2002? Ano passado. Tadinho pô. do Felipe Neto. Pois é, Felipe Neto. E a gente gravou aquele do Quando a Arte Envelhece, né? Eu esqueci o título inteiro, que era um título super brilhante. Discutindo Mas que envelheceu, então. Que envelheceu. Se você tem que apagar, retificar ou, sei lá... Lembra? As obras, lembra. Isso, que era... Os monumentos. Exato, né? foi naquela esteira da galera querendo bombardear o Borba Gato. E o fizeram. Exatamente. Mais uma vez. Longe de mim não querer bombardear o Borba Gato. Mas tem Isso, outras, longe tá, de- pessoal? Tem Exatamente. A fila aí, Brasil afora. Então é isso. Mas, nesse Braincast de hoje, a gente está reunido para discutir um movimento que não é novo, mas que tem ganhado aí as manchetes mundo afora, do antitrabalho, né? Opa. Tem como é? Quiet Quitting, que é a... Quiet quitting. Essas coisas Vai lá. aí. Bia, vai lá. Quiet quitting, né? Uma coisa meio rainha, né? Isso. Quiet quitting. Exatamente. Então, todo mundo falando disso, e muito colado com a geração Z. Só se fala nisso. Não, mas é verdade. Eu vi um cara no LinkedIn hoje na... Ai, Não, só se fala disso. Eu entrei no recorte. LinkedIn e tinha um cara Era O falando. isso. recorte da bolha, né? Não, só se fala disso. Eu entendo no LinkedIn. Lá no LinkedIn, né? Tipo, a galera, né? Lá é tudo só um mundo maravilhoso. Que era um cara, tipo, CEO, puto da vida, que é uma vagabundagem, isso daí, você vai acabar com a cultura americana, se falar que quer sair que não quer se trabalhar, ou que tem que se trabalhar, enfim. Então, é um negócio que tá nas manchetes. Nossa, Cara, homem velho Mas grita para a nuvem, Exatamente. Posso isso. defender o Carlos Merigo? Defende. Não é só no LinkedIn que tá. Não é só no LinkedIn. Tá no disco da Beyoncé também. Tá no disco da Falar Beyoncé, exatamente. Aliás... Não, mas o meu sócio mandou o link e falou assim, isso aqui dava uma pauta de boa noite internet. Aí eu falei assim, então, uma das coisas que eu falo na minha terapia é assim, se tá todo mundo falando, eu não vou falar porque eu não sou todo mundo. Então, obrigado, Carlos Merigo, por me dar a oportunidade de falar aqui pra sobre isso. isso. Obrigado. A Senão eu não mamãe ia falar. Ilha, em algum lugar do Brasil, da ilha do governador, ela agora vibra. Fala, Sentiu uma coisa boa no coração, fala, não sei o que aconteceu, mas o Cris me deu um orgulho. Então, a gente vai discutir aqui nesse Braincast se isso é realmente um lance, o que tá acontecendo, ou se é simplesmente os jovens descobrindo o sindicalismo, né? Porque Isso. é o Silêncio. que Caminho parece. O interessante. jovem está descobrindo. O sindicalismo, exatamente. O americano, né? Porque assim, enfim, vamos deixar, não vou dar spoiler, vamos. né? Qual é a boa? Mas antes, ó, tá ficando cada vez mais elaborado. Legal. A gente podia fazer um momento mais antes, um momento qual é a boa, qual é a pauta, ao estilo do Eu estou com você, não te troco por ninguém.
Tem um grave atrás. É um negócio. Né, Tem. Eu sempre fico incomodado com aquele grave. Cada vez eu tenho que prestar atenção em um, que é pra tentar deixar o coração mais leve. E Gino, isso seria maravilhoso, porque aqui nas indústrias B9, né, Braincast, né? Vou falar pelo Braincast, né? A gente tem tem uma galera séria e tem Braincast. Ele já anteviu a bronca. É a bronca, exato. Um problema clássico, histórico, é vinhetas, né? Nunca teve vinheta pra nada. Faz uma vinheta aí. Não rola, não tem. Nossa, né? que justiça. O Oga agora cancelando. E vou falar, eu cheguei a gravar vinheta que não foi pro ar. Você lembra? Exatamente. Quando o Oga Mendonça chegou, botou ordem, vamos fazer vinhetinha, pensou, planejou, trouxe produtor premiado pelo Grammy e criou vinhetas. Mas é isso, vamos usar essas pra sempre, né? Então, o Higino propondo agora, quando precisar, faz na hora, ao vivo, resolve muitos problemas. A capela. Muito bem. Então, ó, recadinhos rápidos. Siga @BraincastPod nas redes sociais. Instagram, Twitter, todas elas. TikTok, tá? Twitch. Que jovem. Be Real. Não, essa ainda não estamos lá. Ai, que preguiça. Por quê? Nessas redes tem a pauta do Braincast lá mastigadinha pra você acompanhar. E tem o Braincortes, o grande sucesso mundial, global dos Braincortes. Que aí você vai fazer o quê com os Braincortes? Você vai passar adiante, você vai mandar. Passa adiante. Ele tá ali pedindo pra você passar adiante. É um bom jeito pra você apresentar o Braincast pra outras pessoas. Perfeito. Onde a gente seleciona os melhores momentos do Braincast, leva pras redes sociais. Bia Fiorotto, aliás, semana passada vetou o melhor momento do Braincast, mas ela é a nossa voz da razão. Então eu sempre... A galera tá na dúvida, eu pergunto lá. E aí, pessoal, você vetou o corte? Qual o limite lá do humor? Aquele corte sobre o Hitler. Isso, aí ele fala, né? Não, tá mas ótimo. não é uma palavra proibida, o Hitler, Não né? é uma palavra proibida, mas Não é que o contexto ali pra Braincourt... A Bia falou, não, melhor deixar... Você tava pedindo pra você virar a coluna na folha de limite das coisas. Eu achei maravilhoso. Pode alguém dessa mesa poderia ter sido contratado pra Jovem Pan. Poderia. Isso, garantiu um emprego aí. A Bia vetou esse corte, mas outros cortes foram pro ar. Enfim. Bia, você fala como se, né? Bia, não é? Você tem que... A ditadura de Beatriz E quando eu fui responder lá no grupo da social media do Braincast, falei, Bia vetou, não vai rolar. Aí todo mundo, não, então. O Yasuda também tinha falado, não, gente, eu acho. Não o Yasuda sozinho. estava no programa. Talvez melhor... Era um corte genial, tá? Eu participava dele, mas fui cortado. Eu vou deixar o pedido assim, melhor Hitler, é sempre melhor não. É isso. Sempre. Não precisa mandar pra mim. A árvore de decisão, né? Tem o fluxograma é direto, não. Existe uma frase de um grande cantor e puxador de sambas do Rio de Janeiro que diz, na dúvida, nem gosta. O Hitler então é igual. Então não foi. Então, mas enfim, tem outros cortes lá. Siga @BraincastPod, passe adiante, tá bom? E... também, torne-se assinante do Braincast, né? Aí. Um momento muito importante, você colabora aqui com a existência desse podcast que você tanto gosta, tem acesso ao nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa lá. E eu já falei no Braincast passado que a Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado no Telegram, atingiu finalmente aquele momento que eu sempre sonhei, onde ela tem vida própria, onde ela não tem trabalho nenhum. Não nenhum, ela se autoalimenta, a galera tá lá conversando, verdade. Discutindo. Mas é verdade Aí mesmo. quando eu entro, eu já me perdia, eles já estão em outro assunto. É como um terrário. Vai crescendo? O terrário cresce? Não, o terrário ele é um um ecossistema que se alimenta e se mantém ali, né? Daquele jeito. É isso aí. Então, tem suas próprias piadas disso. internas. E o Paulo, Renan e a Mandalorian são pequenas algas, né? E minhocas que estão ali. Como vocês se sentem, Brancasteiros Gourmet, assim, das nossas... Não, eu achei chamado de minhoca. Eu acho ótimo que quando nós, como Braincasters, já nos tornamos coadjuvantes ali naquele sistema. Quando a gente entra meio até... Lá vem, eles vão falar alguma coisa. Ai, cala a boca. Já me mandaram no privado uma mensagem falando... Cara, é melhor você ficar quieto. E aí eu deixei rolar. Exatamente. Então, a Braincasteria atingiu esse momento. Obrigado, assinantes brainquesteiros. Para você assinar, lá no b9.com.br/cine tem todos os caminhos. Você pode usar PicPay, Apoia-se ou assinar diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, que além de fazer parte desse grupo maravilhoso, dessa egrégora, como diria Luiz e Gino, você tem acesso ao Braincast secreto, que é o conteúdo que a gente grava aqui antes das gravações, conteúdo. A gente grava antes das gravações? Antes do Braincastão, a gente grava o Braincast secreto. Perfeito. Onde a gente fala... Eu não sei Fábulas, mais. né? Hoje por exemplo, teve o dossiê Luiz e Gino. Isso. Teve. Por que o Luiz e Gino está na geladeira do Braincast? E que descambou
no Ritual do Soninho, Nossa, ASMR. Ritual do Soninho do Luiz e Gino. Tá, então tá lá. Acho que o Brasil quer saber qual é esse ritual. Exatamente. Conteúdo pago. Esse é o conteúdo Contexto pago. premium. Contexto premium. Isso que você vai ouvir daqui em diante é o conteúdo grátis. É o OnlyFans do Braincast, né? É isso que a gente queria dizer. Muito bem. É isso aí. Vamos deixar claro. É isso aí, OnlyFans. Ai, meu Deus. Chorei, largado, né, Cassiane? Muito bem. Então é isso, assine b9.com.br/assine, faça parte da Branquesteira Gourmet. Tá bom? Boa. Tá bom. É isso. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta, Vamos pra pauta. Bom, vamos começar, ó. O Túlio já esteve aqui em outros Braincasts, mas eu sempre escuto isso do Ale Potachef quando eu sugiro uma pauta ou um tema. Tem um gente sobre isso, e eu falo, lá vem você com esse negócio que já existe. Ou o Cris é assim também. Eu sugiro uma coisa, não, já tem um Boa Noite Internet sobre isso. Cara, Pelo menos isso, né? dá muito trabalho fazer o gente. Exatamente. Muito trabalho. Já teve uma pauta, né, Túlio, sobre geração Z e trabalho, em onde vocês discutiram um pouco disso. E eu acho que essa questão do movimento anti-trabalho, como a gente tá chamando aqui, para não ser o quiet... Como eu falei, Bia? Quiet quitting. Não, um tá dentro do outro, Um tá né? dentro do outro, exatamente. Mas a gente vai trazer aqui por que talvez isso não seja... Né, O melhor termo? um melhor termo, seja uma Sim. buzzword que a galera tá inventando. Vamos falar disso. Mas eu queria começar essa conversa puxando pelo lado da... Tem muitos temas pra gente, dentro desse tema, pra gente discutir, mas puxar pelo lado da geração Z, né? Porque a gente já fez um programa aqui, Tem que inclusive, acabar. de super sucesso da geração Z, e isso vem muito conectado com essa galera, dizendo que isso é uma coisa da geração, porque essa geração não quer trabalhar, porque essa geração é outra relação com o trabalho. Então fica meio... Eu era vagabundo, né? Exato! Não, isso que é tudo de mão beijada. Eu era Isso, vagabundo, isso. eu era apressado, eu era idiota. Agora a geração Z não é assim que eles funcionam. Isso. Complicado. Então, eu vi muito, e eu já me coloco aqui porque eu trouxe muito isso também. Ah, não, mas isso é uma coisa da geração, na geração mais jovem. E eu falei, cara, não, na minha época também falava isso da minha geração, né? Claro, Isso... Então, queria começar por esse comportamento da geração Z. Tem essa conexão direta? A gente tá descobrindo isso por causa dessa geração? Ou a gente tá inventando nomes novos para coisas que já existiam? Enfim, Túlio, você como nosso especialista aqui para não nos deixar Túlio, falar o único besteira. cara vai falar sério e a Exato. gente vai ficar zoando. Isso, por favor. Nos ilumine. Aquela força. Isso. Eu diria a segunda alternativa e mais um pouco. Ou seja, a gente fica inventando nome para coisas que já existiam e que elas vão, obviamente, se transformando, vão tomando outros sentidos, vão tomando outros significados, mas basicamente as coisas são muito próximas. E é muito louco porque
toda vez que se toca no assunto gerações, seja Z, alfa, beta, gama, X, Y, Z, etc., tem uma coisa meio maluca de tentar decifrar coisas que a gente não entende, que a gente tenta explicar e que a gente tenta colocar em caixinhas, quase que se fosse, não é bem isso, tá? Por favor, não levem tão a sério, mas quase como se fosse um horóscopo. Né? Então, olha, eu vou encaixar tudo aqui e tudo que acontece nesse quadrado aqui é assim. Tudo que acontece fora desse quadrado é assado. Então, usa-se geração de uma forma muitas vezes equivocada para explicar coisas que ou não existiam e passam a existir, ou já existiam, mas não tem nada a ver com a questão da geração. Então, eu diria que é a segunda alternativa e mais algumas coisas. Agora, claro, a gente sempre vai ver esses fenômenos, sejam fenômenos novos ou coisas que já existiam, mas tem outro nome agora, por essas gerações que a gente tá falando, porque geralmente é a lente dos mais jovens que a gente está enxergando. São os jovens que acabam sendo esse grande furor, vamos dizer assim, a grande luz guia que faz a gente enxergar as coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo. Mas isso já existia. Fala pessoal do Braincast, aqui é o Startup da Real e é bem legal estar aqui mais uma vez com vocês. Cara, esse é um termo que conversa bastante com o conteúdo que eu produzo no Startup da Real, né? Principalmente de falar sobre a ótica do trabalhador, né? Da pessoa que está ali recebendo ordem, sendo pago para fazer um serviço. O que me chamou a atenção no termo, inicialmente, foi que no Brasil acabou rolando uma ambiguidade, assim, porque como no inglês ficou quiet quitting, no português traduziram para demissão silenciosa. E aí fica soando como se a pessoa estivesse fazendo aquela famosa operação tartaruga para ser demitido, como se fosse fazer trabalho porco, fazer trabalho ruim e tal. E a ideia não é nada disso quando você vai pesquisar. A ideia, inclusive, é você continuar fazendo o seu trabalho, mas o suficiente para não ser demitido. Que isso é, normalmente, o fazer um bom trabalho, né? Fazer o que está descrito ali nas suas atribuições. Mas isso aí acaba trazendo essa tal ambiguidade que as pessoas traduziram o quit como demissão. E aí fica parecendo que a pessoa está querendo ser mandada embora ou que a pessoa está tentando provocar uma demissão que não tem coragem, tá? Algo desse tipo aí. Então, esse foi o gatilho que me pegou aí para falar do termo. Porque, no final das contas, é muito difícil transmitir na ótica moderna, no meio do caos que a gente está de produtividade, lucro, ganho, tem que ser rico, todo mundo tem que ganhar cada vez mais dinheiro, era das possibilidades e tal, é cada vez mais difícil frear, olhar para a saúde, pensar na saúde, e os números estão aí, né? Os números mostram que os trabalhadores estão exaustos, que os casos de esgotamento são absurdos, que esses casos provocam, né, doenças ainda mais graves do que o próprio esgotamento, AVC, derrames e tal, essas coisas, e que tem muita gente sofrendo disso, muita gente sofrendo disso. E aí é interessante trazer essa ótica do ponto de vista do trabalhador, né? Da pessoa que é afetada. Porque todo mundo que eu vi comentando sobre isso eram donos de empresas, consultores de carreira, pessoas que estão muito mais preocupados com o ganho da empresa e aí vão olhar para essa ideia de que agora eu não posso exigir uma hora extra aqui, ou o cara não vai querer ficar na hora do almoço fazendo uma parada e acaba sentindo que está sendo prejudicado. Só que, na verdade, não, né? Na verdade, a pessoa que trabalha descansada, que trabalha atenta, ela comete menos erros, trabalha melhor, se desenvolve mais. Eu tenho até 2 outros textos, né, que estão no meu livro, que são exatamente sobre esse tema, da ótica de que morrer de trabalhar não vale a pena e tal. Então é um tema que sempre me foi muito, muito importante, assim. E eu acho que é uma boa pauta para se conversar em 2022, nesse quase pós-pandemia que a gente está entrando, agora que as coisas estão voltando ao normal, mas os reflexos dos danos psicológicos que foram trazidos durante esse período ainda estão aí, né? Tá com todo mundo com a cabeça meio bagunçada, todo mundo meio estranho ainda. E o que mais mudou foi essa relação de trabalho. E as nossas relações de trabalho foram muito afetadas durante esse período. Ou quem perdeu o emprego porque acabou precisando, o estabelecimento fechou e tal, ou quem acabou precisando trabalhar em casa e ficou isolado em casa, ou quem precisava sair de casa para trabalhar de máscara com medo de ser contaminado e tal, essas coisas todas. Então é um momento muito sensível dessa psicologia do trabalho aí, e a gente tem que tomar muito cuidado para não abordar isso de uma forma rasa e que dê todo esse poder numa relação que já é assimétrica, né, onde o patrão pode exigir tudo, porque
pode te demitir no final das contas, e você só tem que obedecer cegamente ali, porque você tem medo de perder teu sustento. Então, ter pessoas falando isso e demonstrando que as pessoas, no geral, estão insatisfeitas, precisa ser feito, né? Precisa ser entendido. Mas ainda é uma batalha que vai ser longa, né? Que agora que o termo tá na hype, os patrões vão começar a ficar observando, vão tentar chutar, né, adivinhar quem está fazendo apenas o mínimo, e aí vai virar uma pequena perseguição aí, em vez de olharem para a própria cultura do trabalho e tentar criar um ambiente mais saudável, uma cultura mais sustentável, um clima mais ameno. Então é um pouco dessa linha aí que eu vejo esse tema. E para quem quiser acompanhar meu trabalho aí, é só seguir no @startupdareal no Twitter, @startupdareal no Instagram, e de lá todas as outras coisas já estão linkadas, fica mais fácil. Mas só @startupdareal no Instagram ou no Twitter que você acha meu trabalho aí, descobre sobre meu livro e tudo que eu escrevo sobre isso aí. Abraço. Se as gerações mais velhas olham, isso é coisa da geração Z, acontece o contrário também, que a jovem tem mania de achar que inventou o mundo. Né, o meu tweet favorito de todos os tempos era: e, galera, e se existisse tipo uma Netflix de livro, que você paga uma taxa fixa e pega quantos livros você quiser? Aí alguém responde: biblioteca. Você tá pensando, chama biblioteca. Perfeito. Então, assim, o jovem, ele tem esse comportamento de: não, eu descobri... E tem que ter, tá? Faz parte da juventude, faz parte da vida o tempo todo. Eu, quase 50 anos, tenho... Caraca, não, finalmente... Mas tem isso de: caramba, eu descobri que o trabalho não é o centro da minha vida. Perfeito. Sério, parabéns, assim... Muito bem, agora você não é mais jovem. Agora você passou de fase. Realmente. Então, essa história que está acontecendo é quase que a pororoca disso, do encontro, quem vem de lá, quem vem de cá, se chocando no meio do caminho. É uma boa... Perfeito. Eu já entrei direto nesse ponto, mas acho que é importante a gente explicar um pouco o que é esse movimento, né, do antitrabalho, que talvez tenha algumas... Não é nada novo, mas eu acho que tem uma pandemia no meio do caminho que ajudou a amplificar, né, isso, que foi o que o Cris acabou de falar sobre as pessoas começarem a pensar, depois de muito tempo sendo colocado na cabeça de que não, que é o trabalho, que é a produtividade, que você tem que performar. O trabalho enobrece. Exato, então o trabalho... Quem não quer trabalhar é vagabundo, pelo amor de Exato. Deus. Deus ajuda quem cedo madruga. Perfeito. Então a gente sempre foi levado a pensar nisso, mas eu acho que talvez trazendo para um recorte geracional, é algo que as pessoas estão pensando um pouco antes do que a gente pensou na nossa idade. Inclusive, eu diria que o antitrabalho, como conhecemos hoje, ele é um fenômeno muito mais millennial do que geração Z. Tá? O antitrabalho, a minha definição, enfim, né? Diga aí. Portanto, oficial, é um grupo do Reddit, tem um subreddit chamado Anti-Work, Sim. que era pequeno, já existia sei lá quanto tempo, e ano passado explodiu, eu olhei agora, ele está com 2,2 milhões de membros. E pré-pandemia acho que tinha uns 20 mil. É, ali, né? isso. E aí, é o que você falou, a pandemia precipitou, né, a galera chama de um experimento sócio, sei lá, econômico, antropológico, de escala global. As pessoas começaram a ver um monte de coisa, de que, todo mundo dizia que era importante, mas agora chegou a pandemia, não estão nem aí, agora eu fiquei trancado em casa, consegui refletir sobre a minha relação com o trabalho, sobre o trajeto de ir para o trabalho, precipitou um monte de coisa. Mas eu falei do milênio justamente por causa disso que vocês falaram de o trabalho enobrece, é só você trabalhar duro. E aconteceu, principalmente na geração milênio, a quebra desse acordo social, vamos dizer assim, que você vai fazer uma faculdade, você vai ter um diploma numa profissão de ponta, você vai trabalhar duro e aí você vai casar, vai comprar uma casa, você vai pagar... E os millennials viram que esse acordo não aconteceu, que eles estavam cada vez mais endividados. Teve agora o Joe Biden perdoando parte da dívida e tal. Eles falaram assim, me venderam um negócio que não está acontecendo na prática. E aí, eu fiz, né? Eu cumpri a regra do jogo e não me entregaram. Eu fiz a minha parte e não recebi a recompensa. Então lá atrás, antes de pandemia, então tem um artigo do BuzzFeed histórico que é Por que os millennials são a geração do burnout, que desenha isso, que desenha esse cenário que eu acabei de falar agora. E eu
dado zero científico, eu frequentei muito tempo o Anti-Work, a ponto do aplicativo do Reddit me notificar, tem uma coisa nova lá. Tem mais gente que não querendo trabalhar Tem mais com a gente. E aí Mais tinha vagabundo. isso. E aí começou isso, aí começou a crescer e sair no noticiário, e entrava a galera lá, chamando de vagabundo e tal. Tinha uma coisa anarco-socialista ali no meio, derrubar o sistema, não sei o que lá. Eu acabei saindo do grupo porque o grupo tava me fazendo mal. Caramba. E olha que eu sou, patrão de mim mesmo, mas assim, tava um clima pesado, negativo e tal. Mas de vez em quando ele aparece no meu feed, que nem o Instagram faz, que mostra coisa que a gente não segue. De vez em quando ele aparece, eu leio umas coisas lá. Hoje mesmo eu li uma história, enfim. Mas dado zero científico, me parece um movimento muito mais millennial do que geração Z. E a geração Z, como acontece em toda geração, tá dobrando a aposta. Então é mais ainda, então eu quero... E também com o benefício de ver o que os millennials passaram e falar assim, tá, vou tentar não cair nessa armadilha. Mas eu fico pensando um pouco, o quanto, de fato, isso é um movimento em que as pessoas estão jogando esse assunto, falando sobre isso, visando, de fato, uma transformação social... querendo, né, transformar o mundo e viver numa utopia, e o quanto é gostoso falar sobre isso apenas, mas seguir, né, cavalgando ali o cavalo do Zeitgeist. Esse grupo do Reddit que o Cris falou... Fiz uma metáfora e usei um termo alemão. Ele começou muito assim, revolucionário, e depois, como popularizou, eles começaram a... Não, inclusive ele tinha um slogan legal, uma descrição legal, que era, sei lá, alguma coisa do tipo, pra gente ser feliz enquanto os outros não ficam ricos. Aí eu abri agora, tipo, é isso que você falou, Mega, um grupo de discussão onde vemos... Deu uma amenizada. Mas ele começou revolucionário, anti-work mesmo, vamos acabar com o trabalho. Ele virou ali, quando começou a crescer, ele era o balcão de reclamações, meu chefe, não sei o quê. Ele tem muito... O anti-work, quando eu frequentava, tinha muito post de prestador de serviço lá da ponta, assim, balconista, galera que ganha por hora e tal. E as histórias eram isso. Eu tô sozinho aqui, minha chefe mandou eu fechar a loja e eu não... Sabe, era histórias assim, do dia a dia, a galera desabafando nisso. E aí começou a aumentar a gritaria, começou a aumentar o ódio e tal, mas era isso. Mas respondendo essa pergunta do Higino, assim, o quanto as pessoas estão a fim de mudar, a minha maior reclamação com o anti-work e com tantas coisas que a gente vê hoje, é a solução individual. A galera fala assim, não, como você vai fazer para resolver os problemas? E aí a brincadeira que você fez, a solução é sindicato, é agir em grupo, né? Isso. É a força da negociação em grupo, é a força do grupo. O primeiro Boa Noite Internet dessa temporada fala disso. Eu não virava assim, deixa que eu mato o mamute, eu vou lá. Não, a gente se juntava e caçava o mamute. E não só o anti-work, quanto várias outras coisas que eu vejo, livros, palestras, canal de YouTube, TikTok, etc. Como você vai vencer. Você vai derrubar, você vai, como, sei lá, fale essa frase pro seu chefe e você vai conseguir, sei lá, o que você tá querendo. Sozinho você não vai fazer isso. E quanto a solução deveria ser, galera, vamos nos juntar, vamos negociar, vamos fazer isso e tal. Então, teve muita história no anti-work que eu vi justamente do sindicato, acho que da galera tava tentando fazer um sindicato, acho que na Kellogg's. Kellogg's estava batalhando, e aí a galera ficava dividida nos comentários. Então, assim, tem uma galera que eles conseguiram que a Kellogg's aceitasse alguns termos ali através disso, né? Dessa discussão. Então é uma muitas vezes uma abordagem neoliberal, de que eu preciso merecer, senão vai ter um monte de encostado aqui se beneficiando do meu talento, em choque com essa coisa de um século atrás, de não, vamos juntar, né? Sobe como é que é? Nacional Socialista. Posso falar uma coisa que eu acho que é um ponto importante dessa conversa, mas ela também pode ir para um caminho que aí acho que acaba nebulosando tudo. Antes de falar de neoliberalismo, na verdade faz parte disso, né? Quase que raiz disso. Mas tem uma outra palavra que é legal para a gente pensar esse fenômeno, que é flexibilidade ou flexibilização. As histórias sobre flexibilização do trabalho, elas são contadas agora pela geração Z, elas eram contadas antes pelos milênios, elas eram contadas antes pelos Ys e boomers, etc e tal. E a gente consegue rastrear isso pelo menos desde o final dos anos 60. Tanto que tem muitas coisas, se você hoje assiste aquele musical Hair, dos hips, etc e tal, tem uma série de elementos ali do personagem principal. O que é o personagem principal? O personagem principal é alguém que vivia de acordo com as tradições, as instituições, que ele iria seguir aquele modelo bonitinho do século XX, né? Modelo
fordista, vamos dizer assim. Você vai estudar, você vai se aplicar, você vai casar, vai comprar sua casa, vai ter um emprego estável, vai ter filhos, vai ter uma vida feliz. Esse menino, ele começa a romper com esses padrões, né? Porque aquilo não encontrava a sua felicidade, aquilo que fazia sentido para ele. 69, 70. E esse discurso ele vai sendo repetido diversas vezes. Anos 70, várias histórias. Anos 80, tem Curtindo a Vida Doidado. Aí você junta elementos de juventude, fase da vida, etc e tal. Mas o ponto é que a ideia de flexibilização, ou como a sua vida pode ser flexibilizada para encaixar as mais diferentes esferas que fazem parte dela, isso tem ganhado cada vez mais força. Então o que a gente está vendo hoje, em partes, com esses muitos movimentos, etc e tal, principalmente em relação ao trabalho, tem a ver com a esteira dessa conversa que está sendo puxada já há muitos anos. É quase que você falou Zeitgeist, mas é um espírito mesmo de uma época. Um espírito que vai se desenvolvendo, vai tomando formas, vai tomando proporções, e as pessoas começam a naturalizar isso, a inserir isso e achar que não faz sentido. Desde a discussão, por exemplo, do movimento dos movimentos, né, e perspectivas de antitrabalho, desde aquilo de buscar propósito na minha vida. Tem um livro que eu acabei de ver ali na estante, que é um livro que foi bem importante dessas discussões, as questões que ele colocou, né, o rework, né, vamos reorganizar a nossa forma de trabalhar. Eu achei que você estava apontando pro Senhor dos Anéis. Podcast não tem vídeo, o Túlio apontou, todo mundo virou a cabeça, pra ver qual era o... Não, o rework foi muito bom. Eu quando, inclusive, comecei a pedir demissão do meu emprego pra trabalhar, por ser chefe de mim mesmo, como diria Cris Dias. Foi... CEO de MEI? Exato, assim, foi quando eu, naquela dúvida se eu deveria fazer ou não, com medo, eu li o livro e, cara, dá uma clareza realmente, né? Tem umas questões importantes. O Tim Maia leu o livro e, vixe, foi uma loucura. Desculpa, realmente, continue. Não, acho que esse é um ponto legal também pra gente trazer junto essa conversa. É óbvio que tem, e concordo totalmente com o Cris, tem uma série de questões que envolvem o que a gente chama, né, nos estudos de racionalidade neoliberal, e pra quem não sabe isso, é um conjunto de visões de mundo que são conectados com o neoliberalismo, que tem a ver com a concorrência, a ideia de que você por si só é uma empresa, então você tá sempre concorrendo com o outro, um individualismo exacerbado, uma ideia de que você tá sempre correndo atrás, tem que gastar, tudo que você faz na sua vida tem que de alguma forma estar voltada para o trabalho, e tudo é desempenho e produtividade, etc e tal. Tem isso, mas isso acontece na esteira de um processo de flexibilização, né? Flexibilização de tudo na sua vida, desde a sua relação com o trabalho, mas também nas suas relações pessoais, mas também nas suas relações afetivas, também nas questões subjetivas, e que cada vez mais eu acho que é um tópico legal pra gente conversar, né? Que ele vai se manifestando, né, em Antwork, música da Beyoncé. Pouco tempo atrás a gente tava falando sobre a grande resignação, né, a grande demissão. Isso, exato. Pouco antes disso a gente estava falando sobre os empregos de merda, principalmente no contexto da pandemia. Pouco antes a gente estava falando sobre o processo de um empreendedorismo com uma forma real de se conectar com quem você é. E aí um pouco antes atrás, que foi no momento ali da crise de 2008, da crise do subprime, a gente estava falando sobre, de fato, a ideia de empreender como um caminho fundamental para você se conectar com quem você é. E aí tem uma série de produções disso. Então, enfim, eu acho que vale a pena a gente olhar para esses fenômenos. Tô fazendo, o pessoal não tá vendo, mas eu tô mexendo meus braços aqui, tentando mostrar uma coisa alargada. Uma coisa ampliada. Assim, ó. Eu queria contar por que eu tô aqui hoje. Porque Pra contar mesmo. eu fiz o Quiet Quitting sem saber que isso tinha nome. Que aí, como é que foi a história? Eu descobri que isso tinha nome faz uma semana. Eu encontrei isso no TikTok. Isso. Mandei pro Lucas Schuch, nosso amigo, né? Ele fez um vídeo super legal sobre isso. Beijo, Tá Lucas. maravilhoso esse vídeo. Vão lá, Lucas Schuch. O doido disso tudo é que isso se choca com uma cultura corporativa em que a gente sempre teve máximas sendo repetidas como sangue no olho, brilho no olho, se dedicar ao máximo, vestir a camisa da empresa. E quando chega uma geração nova no mercado e que se comporta dessa forma, choques acontecem. Aham, mas é aí que vem o plot twist. O que começa a acontecer é que esses jovens que se sentem representados pelo quiet quitting e exercem no seu dia a dia, começam a contestar o uso dessa expressão para denominar esse movimento. Por quê? Porque demissão silenciosa pode dar essa sensação de que é uma má vontade dos profissionais. Ou melhor, que não querem mais trabalhar ou que não querem nada com nada. O que não é uma verdade. A gente só está falando de pessoas que olham criticamente para os seus empregos e falam: eu vou me dedicar exatamente para o que eu fui contratado ou contratada.
E aí, o que aconteceu? Eu tive, num ex-emprego, que eu não vou falar qual é, só pra despistar. Não é o B9, fiquem tranquilos, senão eu não estaria falando. Eu tive um princípio de burnout. Não chegou a ficar sério, quer dizer, é sério, mas não chegou a ficar profundo, né? E aí, como é que minha psicóloga percebeu? Eu falei em sessão que eu queria muito... Dá uma vergonha de fazer essas coisas, né? Mas é importante. Eu queria muito pegar Covid pra poder ninguém falar comigo. E eu ficar quieta em casa. E eu falei isso pra ela. Eu falei, eu queria pegar Covid. Nem precisa ser Covid, então eu quero quebrar alguma coisa. Não sei, eu quero eu quero ir pro hospital. Eu fazia um popular, quando trabalhava em agência, tinha um amigo, Rodrigo Zanin, aliás, abraço pro Zanin, que é ouvinte aqui do Braincast. Ele às vezes pegava um lápis assim, se eu enfiar esse lápis no olho, eu posso ir embora. É tipo isso. Só que Suave. assim, o tamanho da gravidade da coisa, que é você desejar ficar com uma doença, tipo, falar Covid, tipo, cara, mata a gente, deixa sequelas horrorosas. É muito sério falar isso. E aí minha psicóloga olhou pra minha cara e falou, você tá maluca? Você tá churuco, Você tá churuco? O que você tá falando? Você tá biruleibe? E aí a gente continuou conversando, mas algumas coisas ela falou assim, cara, eu preciso muito... E aí, enfim, ela e meu psiquiatra trabalham juntos ali pra falar assim, cara, você tá rindo da minha história, cara? Você quer ver a minha ruína, Tô imaginando essa psicóloga falando isso pra você. Não, e eu falando, eu tava chorando até agora. Eu parei de chorar. Seria maravilhoso. A psicóloga falou, tá aí a ideia pro Igor. Enfim, voltando. E aí, com o meu psiquiatra, tal, a gente conversou, né? Eles falaram assim, você tá mal. Pra você não ficar ainda pior, vamos sossegar. Vamos parar de pegar frilo um tempo. E aí, isso me deixou muito transtornada, porque eu tenho essa coisa do... Se eu parar de pegar o freela, enquanto eu também trabalho CLT, enquanto eu também faço o Braincast, enquanto eu também não sei o que, o dinheiro vai acabar e vai todo mundo morrer. Não existe qualquer outra Os gatos vão passar alternativa. fome. Vai todo mundo morrer. Vai morrer o Caio, vão morrer os gatos, vai morrer minha mãe. A ideia de eu não me sustentar, né, dessa coisa, enfim. Então, aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho, que foi... Eu vi uma frase, eu acho que eu já falei aqui. Eu vi uma frase numa arte que era tipo... qual é o seu trabalho dos sonhos? Eu não tenho nenhum porque eu não sonho com o trabalho. Pô! Caralho! É verdade! Mãe, Mario! E aí eu comecei a fazer isso, e aí no emprego que eu estava, eu passei a ver que eu tava pegando um monte de demanda de coisas que eu sei fazer, porque eu sou uma mulher multitalentos. E aí, pegando coisas que eu sei fazer, muito porque eu queria mostrar que eu era muito legal e solícita, e olha como vocês podem confiar em mim, mas às vezes também por uma impaciência de que o outro aprenda a fazer. Que é tipo, eu já sei fazer roteiro, me dá. Eu vou fazer, e vai ficar tudo bem, eu vou fazer rápido. E aí, Nick viu, eu tô atolada. Tô fazendo tudo. Fazendo tudo, trabalho do time, assim. E fala, eu não aguento mais tanta gente me dando coisa pra fazer. Essas pessoas, meu, tá tudo nas minhas costas. Tudo eu. Tudo eu. E aí, o que aconteceu foi, eu comecei a falar nãos. Então, Bia, a gente tem aqui um projeto pra você escrever um negócio pra um blog. Falei, legal, quanto que vai ser o bônus? Primeira vez que eu falei isso, eu quase chorei. E, puta, vou ser demitida agora. Legal. Assim, agora. Não, desculpa, eu faço. Desculpa. Estamos com você. Eu faço assim, deixa. E aí a primeira vez, a pessoa que ouviu isso ficou com cara de... Parece que eu tinha dado um soco nela, sabe? Que ela fica meio... Ué, não, é que não tem. Então, é que é mais trabalho, né? E aí eu preciso ser recompensado de algum jeito. É engraçado porque você... fazer o mínimo necessário para que... O mínimo necessário não, mas fazer o seu trabalho... O que veio no e-mail da proposta. Exatamente, o que veio no e-mail, isso é chamado de quiet quitting. Isso. Mas você não Eu quero ser... chegar especialmente nesse ponto. Você não depois ser dessa remunerada da Bia. pelo trabalho a mais não é quiet firing, né? Porque poderia ser. O cara, Aí vai eu falei, give a não. fuck. Exato. E isso no trabalho remoto, né? Então a pessoa no vídeo... Beleza. Tem isso, é remoto. Aí, uma vez no presencial, veio uma outra pessoa de uma outra área me pedir, assim, uma consultoria para um projeto chicante, de uma coisa enorme que ia acontecer. E aí, a gente precisa de você. E tudo isso, é isso que é foda pra mim e pra um monte de gente. Vem acompanhado de uma quantidade de elogios Sim. arrebatadoras. Você é muito legal. Você é boa, Você é você é incrível. esperta. Você é a pessoa.
meu, você é a pessoa pra esse projeto, a gente quer fazer tal coisa, levantar stand, escrever não sei o quê, a gente vai fazer um projeto, vai ter uma campanha. Vai passar um avião, você vai pilotar o avião ali. Você vai estar pendurada, caindo de paraquedas com o negócio do projeto de você, assim, porque a gente quer que você... Legal. Eu acho que antes da gente continuar... E conversei com a pessoa, falei uma ou duas coisas que eu achava sobre o projeto, falei, mas mais do que isso eu já tava mais confiante, já não chorei. Mais do que isso, eu preciso que a gente converse pra negociar um bônus legal, ou que eu pare de fazer alguma outra coisa. E pra pegar essa. Como isso não é do meu time, não é minha prioridade, eu acho que parar de fazer alguma coisa pode ser difícil. Então a gente pode pensar num bônus. Aí a pessoa faz uma cara... Porque ela não vai te dizer que você tá errado. Ela vai fazer, não, que absurdo, você quer mais dinheiro? A pessoa faz assim... Lógico, vamos... tá bom, faz sentido. E aí some e nunca mais volta. E aí, essa coisa... e ficou na minha cabeça, enfim. Hoje eu estou no outro emprego, uma mulher reformada, tudo muito bem. E aí, quando eu vi essa coisa do quiet quitting, eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, isso é uma coisa da galera? Eu achei que era uma coisa de gente que tá fazendo tratamento de burnout. Não, que é o que o Cris falou, a geração do burnout, né? Isso. Eu não sabia que era isso. E aí, eu fecho pra já jogar a bola pro meu amigo Luiz Egino. Porque o Lucas Schuch, no vídeo que ele fala, dando um pequeno spoiler, o termo quiet quitting, que em português é sair silenciosamente. Sai de mansinho. Sair de mansinho. Ele não sei se foi cunhado pelas pessoas que estão fazendo isso. Sim, porque a ideia de que você fazer o seu trabalho só Ótimo. da proposta é Perfeito. sair silenciosamente, é se retirar se demitir, silenciosamente, né? se demitir Você não silenciosamente. tá se demitindo, né? Essa ideia é criada por uma cabeça que acha que silent stay, né? Ficar e fazer o seu trabalho é fazer a mais. Vai daí, Isso. Luiz. É uma pessoa, é um termo que está opinando. Isso. Isso é uma forma de demissão que você não teve coragem de se demitir, então você tá fingindo ali, mas que você se demitiu. Mas Empresários chocados criaram o termo. Fala, Antes de Luiz, tudo, eu queria já perfeito. cunhar o termo oficial em português, porque não dá pra gente ficar falando quiet quitting na conversa de bar. Quiet quitting. Então, o termo oficial eu cunho agora e vou colher os royalties disso Claro. ao longo da vida. Vai negociar um bônus, né? E com o dinheiro vou aplicar o quiet quitting. Demissão à francesa. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Perfeito. a França ligou pedindo que o embaixador francês retorne. Retorne Isso. isso depois dessa. Vou puxar um ganchinho porque eu achei que foi perfeito. Assim, sua história é muito triste, mas ela é perfeita porque ela ilustra esse processo, né? Uma das coisas que a flexibilização cria é o senso de autorresponsabilização. Não é à toa que a gente discute tanto questões de saúde mental sim. hoje, né? Esse senso de responsabilidade e de que só cabe a mim resolver todos os problemas que existem no mundo, inclusive do meu trabalho. Então eu sou responsável pela minha formação, eu sou responsável pela minha qualificação, eu sou responsável pelo tanto que eu corro atrás, o quanto que eu me informo, o quanto que eu dou atrás e me viro nos 30, as expressões vão surgindo, né? Isso. Se virar nos 30, viração, dar um jeito, fazer tal, etc e tal, se joga. E eu sou responsável por gerir tudo isso e fazer que dê certo. Então, esse senso de autorresponsabilização é uma das questões que começam a cair na balança das pessoas. Porque cada vez mais a vida concretamente não casa com aquilo que essas pessoas imaginam, ou o discurso, ou aquilo que elas veem nas histórias, nos livros, nos artigos, nas redes sociais. E uma das coisas que bate, que acende a luzinha é do, peraí, mas por que eu tô fazendo tudo isso se eu não estou sendo devidamente reconhecida por isso, né? Não estou sendo vista por isso e eu estou à beira do abismo. E geralmente quando ela fala em abismo, o colapso já aconteceu. É doença, Porque a gente fala de burnout, pra não falar demais, né, da situação do esgotamento físico e mental. Só que antes disso acontecer, muitos laços já foram rompidos. Essa pessoa perdeu amigos, essa pessoa perdeu relacionamentos, essa pessoa perdeu oportunidades de fazer coisas da sua fruição, ou seja, simplesmente curtir a até vida, autoconfiança. autoconfiança. Então o burnout ele é o processo assim que o negócio já estourou, né? Enfim. Eu ia falar justamente disso. Quantos anos esse processo todo, baseado
nas promessas e nas filosofias e nas falácias neoliberais. Quantos anos foram necessários? Quantos anos se passaram, né, com essa promessa de você precisa fazer a mais? Se você não fizer a mais, você não vai se destacar. Se você não fizer a mais, tem tantos outros aí que estão na sua frente fazendo a mais. Se você não faz, tem quem queira. Eu acho muito, muito, muito injusto essa coisa da demissão tá tão atrelada ao termo, mas eu fico me perguntando também se da mesma forma, eu tô pegando uma metáfora e um exemplo de outro lugar, mas assim, é mais ou menos aquela história da janela de Overton, que a gente precisa levar a conversa e os argumentos para um lado extremo para conseguir tirar daquilo, conquistar alguma coisa do meio do caminho. Então se depois de anos e anos e anos de fala neoliberal, meritocrática, dê o nome que queira dar, se depois de tantos anos dessas conversas, trabalho enquanto eles dormem... Isso. Cara, eu fico pensando em mais piadas que tem a ver com... Ame seu trabalho e você nunca mais vai trabalhar. Tem muito isso. Trabalho que você ama. Ame seu trabalho enquanto eles dormem. Essa questão de... Não, Pegue um freela enquanto eles todo dormem. papo coach, né? É todo papo coach. De correr atrás, acordar às 5 da manhã. Você vai negar esse freela, você vai parar de ser visto no mercado. Tudo isso. Você precisa E aí eu ser fico me visto. perguntando nisso, se independente de onde tenha vindo, se veio das próprias pessoas que praticam o termo, né, a definição do termo, ou se veio dos chefes e dos líderes e das pessoas que já condenam a prática. Independente de quem veio, se a gente chamasse o quiet quitting, ou a demissão à francesa, de fazer mais que obrigação, soft working, e não quiet quitting, entendeu? Soft working Light seria mais working. legal. Regular Porque working. tem um work regular hard. working. Working. Regular working. Working. Mudamos E se a gente definição chamasse da- só disso, a discussão seria gerada? A gente pararia pra pensar da mesma forma? Teria tanto impacto? Então faz sentido ser exagerado pra tentar, no exagero, conquistar um mínimo? Mas Não é isso que o esse Cris máximo falou. que a- O que nome essa já daí? foi dado com a intenção de O transformar. Lucas Schuch, não falou. Não, mas é justamente isso que eu tô Mas é falando. aquilo que o Lucas Schuch falou. O Cris sempre ganha os créditos. Mas é não importa. justamente não isso. Se o nome pode ter sido cunhado pelas pessoas que já estão condenando. Isso. Mas se o nome tivesse sido cunhado pelas pessoas que estão fazendo isso, que precisam colocar exagero na prática pra tentar conquistar alguma mudança prática de fato, também faz algum sentido. Nem entendeu? sabemos que nem o nome, mas eu acho que parte da resposta tá o que o Túlio falou, que eu lembrei, que é um fenômeno razoavelmente moderno, que é eu gostei que ele explicou de um jeito muito mais legal o livro Sociedade do Cansaço, que é bom, mas é chato pra caramba de ler. Tudo que é- dele é muito chato de ler e tudo dele é ótimo. Isso. Né? Que a parte que me pegou é basicamente o seguinte. Quando a gente trabalhava na fazenda e na fábrica, tinha um cara do lado olhando. E aí, tipo, tem o caso da Amazon. Você foi no banheiro fora do seu break, tem uma regra. Quantos parafusos você apertou? A sociedade do cansaço é a sociedade onde eu sou o capataz de mim mesmo. Cara, se eu não pegar o freela, não sei o quê. Se eu não aparecer, se eu não me esforçar, tem não sei o quê. Então a gente se empurra, então não precisa mais por causa dos papos de coach, de o trabalho nobrece, neoliberal, não sei o que, sei lá. Mas a gente entrava na pira de... Ninguém precisava botar pressão. A gente se colocava pressão. E aí, pra mim, aconteceram duas coisas. A primeira é que começaram a estudar isso e tal, mas a primeira é que eu falo que é o grande benefício da internet como um todo, desde postzinho no Twitter até podcast como esse. As pessoas começaram a conversar entre si. Perfeito. Gal, você também, que nem você falou, caramba, não sou só eu, não é só quem tá fazendo tratamento e tal. Acontece isso. E a outra coisa que acontece foi a pandemia. Ficou todo mundo em casa, literalmente sem ter o que fazer. Cara, a economia parou, vamos dar uma segurada. Então, isso deu oportunidade às pessoas de sair do automático e ver que, por exemplo, o mundo não acabou, a empresa não faliu, teve empresa que faliu, mas enfim, deu um reset na coisa que botou e as pessoas tiveram que rapidamente se adaptar e entenderam, caramba, eu não preciso de um freela, não preciso ir pro trabalho. Sempre me disseram que se eu trabalhasse em casa eu não ia produzir, eu tô produzindo mais em casa. Por quê? Porque eu sou capataz de mim mesmo. Ah, que doido. Então, assim, aconteceram essas duas coisas, e aí Reddit e tal, que explodiram isso. Mas, cara, até no lado nocivo, tipo, TikTokers falando, galera, existe um negócio novo. Eu nem sei se foi um empresário que deu esse nome. Pode ter sido só um TikTok que
teve essa ideinha e deu esse nome. Então, a informação tá rodando mais rápido, as pessoas estão conversando legal. Então, eu sempre falo que o que eu mais gosto da internet é o sentimento de não tô maluco sozinho, assim. Caramba, isso faz sentido. No Reddit tem uma história de um cara que ele fala isso, que ele tava também de saco cheio do trabalho, tava ressignificando, usando a buzzword da vida dele com o trabalho, e ele resolveu, ele era sempre aquele cara que tava atrás disso que a gente falou, de não, preciso dar o sangue, vestir a camisa, fazer mais, porque assim eu vou ser promovido, eu vou crescer, porque é assim, né, primeiro eu vou, me esforço, demonstro, e aí eu vou crescer. E ele resolveu tirar o pé, né, tirou o pé do acelerador, disse que estava trabalhando 50% a menos do que ele trabalha, e ele continuou durante esse período recebendo aumento, sendo promovido, que ninguém notou que ele não estava mais sendo aquele cara tentando resolver tudo. Chega a ser triste, né? Exato, e aí, então, é um dos relatos que tem ali. Cara, eu vivi bastante o contrário disso. Ah, é? Foi um período zoado, assim, porque o meu primeiro emprego, assim, primeiro lugar que eu trabalhei, eu entrei nesse modo do tipo... que não era nem uma coisa tão coach do tipo, vou trabalhar enquanto eles dormem, etc e tal, mas porque eu tava trabalhando no lugar dos meus sonhos, as oportunidades foram acontecendo, foram aparecendo, mas era sempre por esse lado, falando assim, ó, pintou essa oportunidade, é legal pra você fazer, se você quiser você faz, se não quiser não faz, tá tudo bem, mas eu queria aquilo porque além de tudo era uma parada divertida, era exaustivo, fazia com que eu perdi, sei lá, né, momentos da vida, laços de amizade mais profundos, quase perdi minha mulher, várias coisas aconteceram, mas de fato era um trabalho que, além de tudo, ele tinha uma dose de diversão e era legal de fazer, e eu fui entrando nesse modo de fazer mais. Só que chegou uma hora que eu endoidei e eu comecei a perceber que as oportunidades começavam no lugar onde eu queria que elas estivessem, mas depois disso elas não evoluíam tanto e eu não recebia alguma coisa em troca. 5, 6 anos se passaram, uma hora eu comecei a ficar de saco cheio e eu entrei nesse modo que, assim, hoje olhando pra trás, de fato, era um soft quitting. Tipo, eu tava realmente quiet quitting, né? É isso. Não, é demissão à francesa. Demissão à francesa. É demissão à francesa. Eu tava me demitindo à francesa, porque pouco tempo depois, de fato, eu pedi demissão. E eu dei esse período anterior de preparação pra demissão. E a minha preparação pra demissão foi pura e simplesmente só fazer aquilo pelo qual eu fui contratado. Só que qual que era a história? Pô, eu passei 6 anos no lugar que não é só que eu fazia hora extra, é que eu tinha cargas horárias dobradas, às vezes em alguns dias triplicadas. Eu chegava às 6 da manhã no trabalho, tinha dias que eu saía 10, 11 da noite, de tanta coisa que eu tinha mais pra fazer e que muitas vezes não ganhava mais por isso. Quando ganhava alguma coisa a mais, de longe de ser justo, era o que eu ganhava. Mas aí eu comecei a entrar no modo que era, porra, eu chego aqui às 6 da manhã. O meu horário de saída oficial, se eu não tô enganado, era 1 da tarde. Quantas horas dá isso? É isso, né? 7 horas 7. e a 8, que é a hora do almoço, que era a hora que eu saí, dar umas 2 eu almoçava e depois tava liberado. Eu comecei a só fazer o meu horário. Chegava às 6 e saía 1. Só que às vezes eu chegava 6h15. E às vezes eu saía 15 para 1. E nenhuma das vezes que eu saía sem deixar alguma coisa que eu precisava fazer inacabada. Eu só saía quando terminava tudo. Se dava 15 para 1, eu falava, não tenho mais porra nenhuma pra fazer, eu não ficava lá 15 minutos sentado na cadeira sorrindo pras pessoas do lado. Sim. Tchau, eu vou almoçar e vou pra minha casa. E assim fazia. Assim, eu nunca deixei de entregar nada. Aí certo dia, me chamaram pra uma reunião. Falaram, cara, a gente quer conversar com você porque quer saber o que tá acontecendo. Porque seu comportamento tá diferente, etc e tal. Perfeito. Mas o que tá acontecendo? Não tem nada acontecendo. Não, e a gente foi checar aqui os seus horários e a gente viu que muitos dias você não tá fazendo o horário contratado. Ó, esse dia você ficou 5 minutos a menos, esse dia 10, esse dia 15. Nossa! Aí eu já fiquei bolado. Eu falei, cara, é sério que depois de 6 anos em que eu passei fazendo jornadas triplas... Sim, nunca ninguém viu. Entendeu? Tipo, ninguém veio me dar um tapinha nas costas e falar assim, porra, obrigado pela jornada tripla que você tá fazendo. Tá sendo legal pra você, mas tá sendo legal pra gente também. Ninguém nunca veio falar isso. E aí, a reunião terminou com as pessoas me dando uma advertência. Caramba! Tipo escola, Tipo assim. escola. Não, aí, e de minutos, não é Sim. tipo, você tá saindo 2 horas antes. A gente poderia precisar de você nessas 2 horas e você estaria aqui, né? Era tipo, não tem o que você fazer. E aí veio a demissão em semanas depois. E quando eu pedi demissão, as pessoas ficaram estarrecidas. Tipo,
praticamente todo mundo ficou muito surpreso. Surpreso E com as pessoas iam falar, tipo, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Relaxa um pouco. Vai descansar. Você tá tomando essa decisão porque você tá cansado. Você tá com a cabeça cheia, você tá não sei o quê. Não, se foi aquilo, desculpa. Galera, não. Aquilo, né? A pessoa Não. sabe. Só me dá Aquilo. mais vontade de ir É embora agora. verdade, aquilo, eu tinha esquecido. Mas é por isso que eu gostei de uma tiktokeira americana fez um vídeo meio em cima disso. Que a gente tá falando aqui. Isso não é quiet quit, isso é não fazer mais que obrigação, mas ela fala assim, isso é você não deixarem roubar a força do seu trabalho, né? É isso, cara, eu sou contratado dessa hora até essa hora, é isso que eu tenho a oferecer. E para complicar, tem um conceito que o patrão tem da relação de trabalho, que é, se eu vou contratar você indo para editar um vídeo meu, o que eu tô contratando é a edição de um vídeo. Você vai fazer em 1 minuto ou em uma semana, eu te contratei para fazer um vídeo. Mas o normal, o emprego eu te contrato para estar aqui por 8 horas fazendo o que eu der para você fazer. Então, na hora que a pessoa fala, não, mas aqui na minha descrição, né, no e-mail com proposta, não tá aqui, eu solto pipa, você precisa que eu solte pipa, isso aqui eu não vou fazer. O primeiro instinto é, não, o que eu faço é te pagar por 8 horas para você fazer o que eu der para você fazer. Incluindo coisas do tipo, quanto mais sênior você vai ficando, né? Gerenciar suas tarefas, procurar coisa para fazer, correr atrás, se fazer útil e tal. Então é uma relação complicada, mas para mim é isso, assim. Inclusive eu acho que se a gente for falar de futuro do trabalho, a minha empresa é desenhada desse jeito, todo mundo que trabalha na minha empresa, dos sócios aos colaboradores, aos fornecedores, é assim, cara, eu te contrato por entrega, eu te contrato desse jeito, você vai editar 10 podcasts por mês, por semana, tá bom, quanto é eu não quero saber, eu tenho um prazo, eu tenho uma entrega, que horas você vai fazer, se tem outros 10 trabalhos, se ficar mal feito, eu não renovo o contrato, e o resto, bicho, então... mas é uma dificuldade. Esse papo vai até para trabalho remoto, trabalho, né, tá olhando o olho do dono, tá engordando. Então, tá junto, né? A pandemia empurrou a gente, já para repetir a palavra, a buzzword, em ressignificar. A gente olhar para o trabalho e entender, peraí, por que as coisas são desse jeito? Porque tem muita coisa que a gente faz hoje no trabalho que é uma estrutura fabril, linha de montagem. Eu vou apertar esse trabalho parafuso. sem uma das coisas dessa discussão é isso, né? Os chamados os bullshit jobs, né? Os trabalhos de merda. Isso. Que é um trabalho que não tem importância nenhuma. Não é nem que é de merda. É isso, ele é inútil, ele é insignificante, ele é inventado para justificar a existência do meu cargo, para justificar, inclusive, a minha promoção. Não, Cris, você tem que dar um aumento, mas eu não posso só te dar um aumento, tem que... Agora você é superintendente regional, como é que é assistente do gerente regional. The Office eu lembro então, muito do Office. Começa a inventar umas coisas que não existem. Aí chega a pandemia e o cara fala assim, caramba, eles vão descobrir que não precisam de mim. E aí eu tava vindo pra cá, tava ouvindo um Ezra Klein podcast e que a Microsoft lançou relatório de quanto o número de reuniões disparou durante a pandemia. Primeiro porque antes, agora a reunião é registrada, né? Antes era rapidinho aqui, mas também porque era muita gente dos dois lados. Querendo fiscalizar o que você tá fazendo e você querendo mostrar serviço. Não, tô fazendo. Então as pessoas... E aí tem um termo que eu acho maravilhoso, que é LARP, assim, as pessoas entenderam que o emprego é jogar um RPG. Tá todo mundo fingindo que é mago, fingindo que é bruxo, mas ninguém é bruxo, assim, então joguei aqui um raio, tá? Pum, raio! Roda o dado, vê quanto que deu esse raio aí. E a brincadeira de que totoso a comidinha, tal, assim. Ninguém tá cozinhando, mas a gente tá fingindo que tá comendo, sabe? E as pessoas estão sacando isso e ainda não se sabe o que fazer com essa informação. Eu acho que o Chris toca num ponto que, pra mim, é uma das coisas mais fundamentais dessa discussão, que está se falando sobre trabalho, mas na verdade está se discutindo trabalho dentro de uma clivagem que ela é meio nebulosa, mas ela existe nesse papo de flexibilização, que é a vida flexível versus a vida subordinada. O que é a vida subordinada, ou o que a gente chama de staff? É a pessoa que trabalha ali, no escritório. Chama do quê? Staff. Staff. Que é a pessoa que trabalha no escritório, 8 horas por dia, que nunca é 8.
É 10, é 12, é 15, etc. Que está subordinado a um contrato específico, de horas específicas, de bateção de ponto, de ter um chefe, uma patroa, alguma pessoa a quem ela tem que prestar informações, etc e tal. Então, esse modelo que está muito conectado a uma visão industrial, fabril, do bate-ponto, etc e tal, é essa visão que está, digamos assim, sendo arranhada, destruída, colocada, etc e tal, mas que a gente precisa chamar atenção, que é discutir isso, não significa discutir os processos de exploração que também acontecem na vida flexível. E que muitas vezes a gente deixa passar. Às vezes até pior, né? Pior, Exato. exatamente. Porque não, a minha vida agora faz mais sentido porque agora, né? Isso, o trabalho remoto acho que trouxe muita gente com essa... Não, o trabalho remoto agora eu tô de casa. Mas, tem gente trabalhando mais em casa do que se estivesse indo para a empresa, né? Isso tem... Eu queria fazer 2 perguntas pra gente já caminhar aqui pro final. A primeira, que eu acho... Porque tá acabando o horário do nosso expediente. Exato, tá acabando o nosso... Vamos bater o cartão. Que é o ponto Meu soninho tá chegando. Exato. Que é, já usando a buzzword, se falar disso, de demissão francesa, não vem de um lugar de privilégio. Puta que pariu! Desculpa, o Muito lugar potente, não você foi falou. proibido. Na cara. Você vai ser preso, hein? O lugar não foi proibido. Você é Não, bandidinho. é importante. Bandidinho. É importante, a gente devia até falado isso no início do programa. Primeira coisa, assim, anti-work, quiet quit, não sei o que lá, é um fenômeno que está sendo discutido e jogado holofote nos Estados Unidos. Tem no Brasil, trabalhamos, a gente faz sentido, gostei. Tá, mas primeiro isso. E depois, é numa categoria de serviço razoavelmente específica, que é a que mais cresce e tal, mas que são os trabalhadores, os knowledge workers, né? É a gente aqui, quem trabalha no ramo de serviços, trabalhando com a cabeça, a maior parte do tempo na frente de uma tela de computador, respondendo e-mail, planilha, etc, pensando e tal. Então, sim, é um lugar de privilégio. É do mesmo jeito que fala assim, que foi, sei lá, 2 anos... porque o home office... Bicho, eu não tô home office, eu sou, sei lá, né, motorista de ônibus. Que home office, assim, não sabe? Então, sim, é um lugar de privilégio pra caramba. O Cristiano, ele é home office caminhoneiro, né? Eu sou lá. Truck Simulator. E agora vem o caldo de cana simulator. Jogando no videogame. Porque é isso, a gente quando tá num país de pleno emprego, que não é o caso do Brasil, falar, né, discutir esse tipo de coisa, falar, eu não quero, vou fazer, eu não vejo mais significado no meu trabalho, eu vou sair pra descobrir, fazer um ano sabático e vou descobrir o que eu quero. Quando você tá num país onde os empregos estão cada vez mais precarizados, tá faltando emprego, essa juventude que tá querendo se agarrar a qualquer coisa, pode se dar o luxo de, veja, não é o meu propósito, então eu vou sair pra pensar o que eu quero fazer da vida. Eu sei que tem muitas pessoas que até que a gente já conhece, tal, que pode fazer isso, né? Putz, eu não preciso disso, vou tirar um tempo. Não, mas não é pra todo mundo, né? Mas eu concordo com você, mas assim, o anti-work do Reddit e tal, foi o que eu falei. Não era um funcionário do Google, dizendo, era o balconista do McDonald's. O cara que vive, como eles falam lá na América, paycheck to paycheck, de salário, de olerite em olerite. E ele não podia ficar sem aquele emprego, mas e aí entra o auxílio emergencial do Biden, Emergencial Help, e o cara falou assim, cara, eu tô ganhando uma mesada do governo, eu vou ficar em casa, porque, entendeu? Aí é nessa hora que... É o Family Purse. Family Purse. Perfeito. Essa discussão, inclusive na Europa, ela aconteceu com grande força no final da década de 10, principalmente pós a crise dos subprimes de 2008, 2009, 2010. Porque países do norte global, que você tem algum tipo de assistência, como uma Alemanha da vida, uma Suécia da vida, etc., até mesmo Capengano, Espanha, etc., os jovens já estavam discutindo isso. Né? Qual é o sentido de eu estar, né, no paycheck by paycheck, fazendo esse tipo de trabalho que, 600 euros eu consigo morar com outras 3 pessoas, pagar... Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que, apesar de serem discursos e conversas e papapás e blá blá blás que são criados e circulam entre pessoas do nosso universo, da indústria criativa, do trabalho de conhecimento, blá 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 blá, isso chega assim às pontas e é importante a gente discutir isso.
Porque quando a gente olha, por exemplo, o que tem acontecido com os entregadores no Brasil, né? Essa nova categoria de precarizados, né? Que trabalha ali paycheck by paycheck, né? Aplicativo todo dia entregando, etc. Corrida por corrida, né? Entrega por entrega. E que esses discursos, eles já estão circulando nas conversas deles, né? Que bom. A ideia do propósito, a ideia do sentido, né? A ideia de que você tá ali se esforçando porque você é um empreendedor de si e o que você faz, o a mais que você faz é diferente do vagabundo que tá ali só fazendo para poder gastar dinheiro com bebida e moto e etc e tal. Então é importante a gente falar porque Bebida e moto. Com os kits. Basicamente, ele Apenas uma quarta-feira na vida de Luiz e Gino. acabou de descrever a minha vida motomami. Bebida e moto. Saoco, Gino, saoco. Saoco, é isso. Então Saoco, saoco. é importante a gente considerar, porque esses discursos eles estão assim, desde não vou citar nomes, né, mas o apresentador famoso tal, a esses caras que estão entregando a pizza pro apresentador famoso e tal, né? Eles estão disseminados e esse é um ponto fundamental. A gente está cada vez mais falando sobre essas situações de que assim, existe alguma coisa desencaixada, existe alguma coisa fora do lugar, a gente quer falar sobre isso, mas a gente não sabe como falar, que falar, e a gente vai jogando coisas e vão disseminando e todo mundo tá pegando essa bola, de alguma forma ou de outra. Alguns com mais acessos e possibilidades, sim, outros com muito menos. Mas esses temas, esses assuntos estão chegando de um modo geral, assim. Esse apresentador que você citou que tá recebendo a pizza é um super apresentador? Um super apresentador, que eu peguei o exemplo porque ele tem todo um discurso, né, do trabalho. Isso. É um Super apresentador. Super pizza. Eu queria citar uma coisa que eu não queria que o programa acabasse sem eu citar. Eu tenho mais uma pergunta antes do programa acabar. Se não for Perfeito. Rosalia, nem se deu trabalho. Eu quero muito ouvir, eu quero ouvir todos vocês, meus amigos amados. Bebidas e... Como que é? Bebida e moto. Bebida e moto. Vamos fazer uma camiseta do Braincast, bebida e moto? Eu queria muito ouvir o Túlio falar sobre o ressentimento das pessoas quando elas ouvem. E aí eu vou dar um exemplo. Se eu falar pra minha mãe, tipo, cara, eu não quero trabalhar duro. Eu quero fazer o que eu preciso fazer, mas eu quero fazer as minhas coisas. Eu prefiro passar tempo sentada no sofá lendo com a minha gata no meu colo. Eu prefiro gastar o meu tempo com outras coisas. Eu prefiro não ganhar todo o dinheiro que eu poderia ganhar. Eu não encontro orgulho em trabalho duro. Sem ser vista como vagabunda. A minha Né? mãe vai tirar o fioroto do meu nome. É isso, falar, Porque, você não tipo, quer trabalhar. Então quer dizer que eu me fudi de trabalhar pra sustentar você e seus irmãos, que aí ela cobra aluguel da barriga. Né? Você 9 meses ficou aqui, eu trabalhando. Cobra aluguel. E você quer viver na flauta. A vida não é assim que funciona. total. Eu adoro essa expressão viver na flauta, é ótimo. Você viver na flauta é bebida e moto. Você é assim agora. E aí, existe uma coisa que é tipo, a minha vontade é de pegar essas pessoas no colo e tipo, falar assim, não foi justo com você também. E tem Sim. a Esse é romantização. o ponto. Eu sei Não que já foi a justo. gente até já Tava gravou errado. um Braincast disso que Esse é o ponto. essa romantização do trabalho duro, né? Que, nossa, meu Deus, essa semana, nossa, tá osso. E isso quando... Agora não mais, né? Mas em agência, era sempre... Todo mundo era aquela disputa de quem trabalhou mais no fim do dia. Mel. Então, nossa... São Paulo. Foda, Mel. São Paulo. Foda, meu, Não, só essa na semana correria. ralei. Paulada. Você nunca pode... Se alguém te pergunta, você nunca pode falar, não fiz Não, essa semana, então não fiz joga nada. às 8 da noite, Mel. Isso. Foda, Mel. Sexta-feira. E aí, assim, a minha vontade é essa, sabe? Eu virar pra minha mãe e falar, não é justo você sustentar as 3 crianças do jeito Se que você falar assim, essa sustentou. semana eu não fiz muita coisa, não. Puta, Não, e fiz posso, só... né? Meu, essa semana foi chuchuzinho. Chuchu, não fiz nada. Não Não, fiz mas é nada, que- sextou. Eu quero ver o que o Túlio tem a dizer, mas assim, para gerações anteriores funcionava mais o acordo. Até porque, por exemplo, meu pai é o primeiro de toda a linhagem dos dias a se formar na faculdade, sabe? Essas coisas assim. Cara, ele se Dos esforçou. Targaryens. Então vai subindo. Vai subindo. O primeiro a se formar, o rei dos ândalos. É. Então, assim, tinha, bem ou mal, ninguém ficou milionário, mas assim, havia uma progressão. Se você se esforçar, tem o catolicismo, também a gente brinca no grupo de zap lá. É tudo catolicismo, qual é a boa? Mas Chegou o Cristão Dias. a impressão que eu tenho é assim,
que é o discurso que os millennials têm, assim. Funcionava e chegou na minha vez, não funciona. Mas talvez isso seja uma coisa que toda geração fala. Era legal quando chegou a minha vez, mas, enfim. Eu vou seguir esse caminho porque no fundo é que faz sentido. Eu até falei esse termo antes, né? Espírito. E eu gosto dele, porque o espírito da relação com o trabalho que nós tínhamos no século XX, até pouco tempo, na verdade ele ainda existe, mas e tal, é o espírito que conecta a ideia de esforço, de ascese, de que eu tenho que dar o duro em uma coisa que não necessariamente é boa pra mim, mas a grande justificativa é que o que eu faço vai construir um lugar e esse lugar eu vou deixar para os meus. Kevin Costner, né? Exato. Vou lá, vou entregar, vai fazer. Tanto que esse senso de ressentimento é inclusive um senso não só de ressentimento, mas um senso de fracasso mesmo, de frustração. Porque o filho que não vai seguir, ou a filha que não vai seguir aquilo que eu fiz, está colocando em ruínas um projeto de ascensão social. Que está por trás desse discurso da SESI, esse discurso do trabalho que dignifica o homem, que dignifica a família, o dar duro, o trabalho árduo, etc e tal. Esse espírito agora, ou a forma como ele tem se transformado, é um espírito que quer responder a qual é o sentido da vida, juntando tudo num pacote só. Então, de alguma maneira, você tem que dar conta. E aí, por isso a história da autorresponsabilização, da flexibilização. Mas, de alguma forma, você tem que dar conta nas suas escolhas, né? De quem você é, o que você gosta, como você se satisfaz e como, de alguma forma, você vai entregar tudo isso pro mundo, né? Tem uma... Eu vou tentar ser muito rápido, porque isso é um pouco complexo, mas... Tem. Só começando. Tem uma grande questão que passa por toda a modernidade, né? Que é essa relação, digamos, de uma disputa entre a vontade e a obrigação, que no espírito anterior, esse espírito da sua mãe, que também é de todos nós, a obrigação está em primeiro lugar. Primeiro trabalho. Primeiro esforço. Primeiro você come o arroz e feijão e depois você come a mistura. Ou toma o coisa, né? Primeiro você faz o que tem que ser feito e depois... Primeiro você faz a lição de casa e depois você vai jogar videogame. Quantas pessoas da Tá nossa, jogando isso lá em casa. né, da nossa idade, mais velhas, mais novas, ouviu? Eu não quero fazer faculdade de administração, quero fazer música. Então primeiro faz administração pra ganhar dinheiro, aí depois você faz o que você quiser. Porra, vários. Né? Essa lógica, obrigação em primeiro lugar, a vontade subordinada à obrigação. A flexibilização joga o negócio para outro patamar, né? A vontade, ela se torna um peso que vai subordinar a obrigação, só que ao mesmo tempo ela também se torna um imperativo. Não é a vontade pela vontade, você precisa gozar dessa vontade. Você precisa exercer essa vontade. Se você não exercer a sua vontade, você é um imbecil, você é um idiota, você é um fracassado, você é alguém que não sabe viver a vida, você não tem, né, bebidas e motos. Bebidas e motos. Então, eu acho interessante isso, porque tem ressentimento, mas tem frustração. E também tem, e aí principalmente na nossa geração, vamos dizer assim, da vontade, tem muito medo. Tem muita ansiedade, que é o que eu tô estudando no meu doutorado. E tem muita vergonha. Porque a partir do momento que você não consegue viver esse projeto de vontade, não consegue ser quem você acha que poderia ser e acha que gostaria de ser, e que não consegue mostrar pro mundo que você é esse projeto que você desenhou na sua cabeça, que na verdade desenharam pra você, você tem muita vergonha de existir. E essa vergonha só aumenta o senso de autorresponsabilização. Porque cada vez mais é mais culpa sua, porque você não deu certo nesse projeto que você deveria ser. A culpa é toda sua. Você não queria chutar a carreira da família e ser digital influencer. Exato. Se não der certo, a culpa é sua. Exatamente. E aí esse é o ponto para fechar, que é para os quiet quitters, né, para os saídos à francesa, ou as pessoas que querem sair desse trabalho que não traz nenhuma dimensão de vontade, que não faz sentido, etc e tal, tomem cuidado com o outro lado. Porque se você for pro outro lado e você não encontrar o pote de ouro da vontade, você também vai desabar. E daqui, o próximo podcast, a gente vai estar falando sobre alguma outra coisa dos whatever's blablers. É isso aí. Drop the mic aí, hein? Não, mas eu queria fazer só essa última questão antes da gente terminar, que é pra onde isso vai, né? Se vai pra algum lugar ou se não vai. Que a gente tem outras discussões, né, de alternativas pro modelo de trabalho que a gente tem hoje, que em países por aí já estão rolando, aqui no Brasil provavelmente está bem longe disso acontecer, que é a redução de jornada de trabalho, né, trabalhar 4 dias por semana, ou reduzir o número de horas. Vocês acham que isso pode levar para esse caminho, acelerar essa discussão? Isso
talvez resolveria o problema, né? Esse sentimento das pessoas, ou, sei lá, vai dar em nada, né? Pensando em... Tem dois contextos para se pensar, né? Um contexto global, americanizado, até porque lá eles têm a Beyoncé para ajudar. Ai, E meu. Break my soul! É isso. A gente... Todo mundo tem a Beyoncé, na verdade. Exato. Né? E um contexto ela tá com a brasileiro. gente A todo Beyoncé dia tá no dentro nosso Ela é global. A Beyoncé, ela nem existe, né? Ela é algo que... Ela é o espírito. Tá em nós. Eu tenho uma aposta. A minha aposta é olhar para a questão da flexibilização. Eu acho que tem essas pautas que são pautas do século XIX, né? Redução da jornada de trabalho. Isso é pauta do século XIX. O Max tá aí falando, séculos né? atrás, Exato. No Braincast A tecnologia do século vem- XIX. Essa discussão é do século o XIX. A pessoal, galera já tava discutindo, né? O Braincast na praça pública. Os anarquistas e depois os socialistas e tal. E, pô, uma jornada de trabalho de 8 horas. Olha só, benefícios, direitos, um salário mínimo. Olha só. Criança não trabalhar. Criança não Isso, trabalhar. coisas absurdas como licença, enfim. Tempo pra cagar. Eu acho que a questão... É foda, mas Conta é pro verdade. conteúdo. Pra Exato. caralho. Tem toda uma discussão importante isso. É muito verdade. Pra mim, a aposta é a discussão que envolve a flexibilização, porque ela é cada vez maior. Então, renda mínima universal, ou Opa. renda básica universal. Suplicy pode Olha entrar? aí, exato. Quais são os elementos mínimos? Eu gosto muito da palavra dignidade. Né? Quais são as condições para que uma pessoa viva de forma digna? Em qualquer circunstância que ela esteja inserida. Seja como empregado, seja como um freela, seja como patrão, enfim. Qual é a dignidade necessária? E aí discutir termos desse caminho. Renda básica, eu acho que é uma das questões. Tem outras, mas eu acho que é uma coisa Muito bem. importante. Ó, Eu acho que tudo isso assina embaixo, mas englobando tudo assim, a primeira coisa que eu penso é a gente deixar de ter o trabalho como centro da vida. Eu vou adiantar meu qual é a boa, que é o Ezra Klein podcast aqui, que eu estava vindo pra cá. quando a pessoa tem um monte de coisa boa, ela se dá esse luxo. O cara, que vai. é The Office is Dying, né? O escritório tá morrendo. Aí chega uma hora que o entrevistador Ezra Klein tá de férias, ele fala assim, mas tem um... Eu não sei se vocês fazem isso, quando tá ouvindo um podcast tipo o Braincast, e aí o Merigo faz uma Ezra pergunta... Klein falou isso? Não, Cara, eu ia... O Merigo Caramba, faz uma bicho, pergunta, audiência foda. e aí o ouvinte tenta responder a pergunta antes da pessoa, já vem a resposta. Porque ele pergunta assim, tem relatórios mostrando aí, não sei o que, que as pessoas no home office estão se sentindo solitárias. Uhum. Porque é isso, né? Tô aqui trabalhando, não sei o que lá. E aí, na hora, veio a resposta que foi a resposta que a entrevistada deu, que é assim, cara, o lugar não precisa ser, o trabalho não precisa ser o lugar de você fazer amizade, assim, você vai pra Isso, igreja, cara, você vai pro clube, você vai, sabe, Vai pro jogar estádio de boliche, você vai futebol. pro estádio de futebol. Mas é tudo assim, não, mas eu não tenho não sei o que. Cara, não é no trabalho que você vai encontrar isso. Ela fala assim, eu conheci meu marido no trabalho, mas assim, porque a gente trabalhava o dia inteiro, eu não via mais ninguém, e eu via aquele cara chegar... Então, assim, o trabalho não ser o centro, não ser o sobrenome, né? Eu sou o Merigo do B9, eu sou o Cris do O que que Facebook e tal. A primeira pergunta, o que você faz, né? O que você trabalha? O trabalho... E o Quiet Quitting, uma das discussões é assim... É só uma relação transacional. Eu vou te dar horas da minha vida e você vai me dar dinheiro em troca. E é só isso. Isso não me define, isso não me torna, que o Túlio falou, uma pessoa melhor ou pior, porque eu consegui ou não consegui. Isso é só o que eu faço. Isso é só como eu pago minhas contas e eu sou outras coisas. Agora, o detalhe, por onde o Túlio falou, mas também o famoso, como já dizia o meme do labrador, não dá pra saber ainda, vamos ver Tem o que que vem por esperar, aí. né? Que vem por aí. Muito bem, ó. Antes da gente ir pro Qual é a Boa, 3 indicações aqui no Momento Saiba Mais, pra fechar o programa com chave de ouro. Como sempre, aqui no Braincast, a gente... Esse não tem vinheta, vocês podem... Agora tem, querido. Agora vai ter, Queria vai ter que ser vinheta? com tudo, Toma na toda tua vez. cara então, rapaz. Vai ter tudo vinheta agora. Muito bem, ó. A primeira dica aqui é um Braincast, lógico, é o Braincast 338, que se chama Vestir a Camisa, quando a empresa compra a sua alma. A gente já falou bastante dos pontos que a gente trouxe aqui naquele programa lá, é um dos grandes clássicos aqui do Braincast, onde a gente discutiu toda essa cultura aí de falar que você tem que vestir a camisa da empresa, né, ter brilho no olho e de como isso ajuda a criar a cultura da empresa. Dá aquele 110%. Isso, exato, 110%. E quando é isso, e quando esse engajamento no trabalho se torna um abuso, né? Ou uma autocobrança, como o Túlio falou aqui. Enfim, lá no LinkedIn a gente vê muito disso.
No LinkedIn, a vida tá perfeita, o país tá A bombando, economia não tá tem bombando. problema nenhum. Tá todo mundo bem. Não, e pros problemas que tem, já tem uma solução Já, perfeita. uma startup já inventou a solução. Já inventou. Muito bem. E em segundo lugar, aqui tem uma reportagem que serviu bastante para nossa pauta da BBC Brasil, com o título Antitrabalho, o movimento que ganhou força na pandemia e se espalha por comunidades online. Lá nessa matéria da BBC tem toda a história aí do antitrabalho, de como isso surgiu no Reddit, como a gente contou aqui, e acabou virando uma tendência de mercado, Uma coqueluche. uma coqueluche mundial. Então vai estar o link aí para você ler essa reportagem da BBC. E por último, tem o álbum da Beyoncé, Olha aí. Renaissance. Que é... Eu não fazia ideia, né? A Ju que me falou um dia, você tá ligado nessa história aí da Beyoncé? Eu falei, eu vi uma galera discutindo, mas eu não entendi o que ela tem a ver, como que ela tá incensando a massa trabalhadora e liderando a revolução mundial. Quando vem uma referência um pouco mais jovem, é difícil você... Pra mim, aí ela me explicou o que é o Break My Soul, né? Se o álbum fosse do Benito de Paula, pra você já faria um pouco mais sentido. Né? Poderia. Benito de Paula fala mais a minha alma. Mas enfim, ela talvez tenha até seguido os conselhos que ela deu no próprio disco dela, né? De que ela desapareceu do mundo depois de lançar o disco, mas... As pessoas estão revoltadas se ela não postou nada. Não postou nada Ela sobre entregou o o disco, job. caralho. Ela entregou É que, o job. mano, ela deixou a gente acostumada a fazer o 110%. É álbum visual do nada, 3 horas da manhã. Clipe de não sei É do não sei o que lá. Ela aparece com 28 crianças. Do nada, ninguém soube nem que ela A tava mulher grávida. lançou esse disco e subiu num cavalo de eletricidade. Vazou, O que mais tu quer, vazou. cara? Porra. E fosse eu, a Beyoncé faria o mesmo. Muito bem, então é isso. Esse disco da É lindo, Beyoncé... é lindo. Esse álbum é maravilhoso pra você meter um ballroom dance na sua casa, afastar o sofá e ir fazendo negócio com a mão em cima e fazendo E voguing. sendo que a letra incita a revolução Mas tem global. coisa mais gostosa do que revolução em Vogue? É isso. Moto, bebida, Vogue revolução e Vogue? É isso. Então é isso. Motos e bebidas. Boa. E flautas. Motos e bebidas, junto com carnes e games, que é outra expressão do Braincast. Muito bem. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em 2 podcasts. Eu tô falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio. Bem-vindos à plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping. Luz, câmera e transformação. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte. Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade. Hoje eu falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão. Você pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos com a boa? Boa. Qual é a boa? O meu Qual é a Boa é super bebidas e motos. Eu
tive o prazer e a honra de ver Zeca Pagodinho ao vivo. Aí Que sim. delícia. Nunca tinha ido num show dele, gosto muito dele. Minha mãe gosta muito dele, aí aquela história, né? Cresci ouvindo e sigo gostando muito dele. E aí eu comprei esse ingresso pra esse show, assim, porque um dia, conversando com o Caio, eu falei assim, eu nunca vi um show do Zeca Pagodinho. Aí eu olhei e falei, por que eu nunca vi um show do Zeca Pagodinho? Mas eu vou ver um show do Zeca Pagodinho agora. E aí entrei lá na agenda dele, vi que tinha show em São Paulo e tal, fui. E aí, assim, por que isso é um Qual é a Boa? Ele está em turnê, então ele vai estar no Rio de Janeiro, em Belém, em Curitiba. Se você gosta dele, faça esse favor pra você mesmo e vá ver uma lenda. Muitas pessoas históricas estão voltando a fazer turnê, Isso. né, e tal. Mas assim, o Zeca, ele ama muito tá onde ele tá e fazer as coisas que ele faz. Ele não tá de saco cheio. Não, ele não tá. E assim, o quiet quitting dele é a banda canta e ele fica zoando no palco. Então a banda dele vai continuar cantando, né? O coral dele. Então é tipo... Aí ele bebe vinho. Aí ele aponta pra alguém na plateia, dá um tchau. Aí ele volta pro refrão, cola comigo porque tô amando você. Acabou, ele cantou 2 versos, um no começo, um no Sim. final. E o resto a galera canta. E assim, ele já falou, não lembro qual foi o vídeo que eu vi dele falando assim, o show deles, né? Eu só vendo ingresso. E Sensacional. eu não sabia que era um prazer estar na presença dele como ele é. Então, assim, o repertório dessa turnê é tipo hits, sucesso. Então, todas as músicas você conhece, todas as músicas você reconhece. É claro que tem momentos que são muito emocionantes, tipo, Seu Balancê é muito bonito ao vivo. Essa música já é de fuder, mas ao vivo é desesperadora. E aí tem Ogum. Ogum é a música que ele canta quando atrás dele desce... Eu vou dar esse mini spoiler só pra você ter vontade Tudo bem, é isso aí. Atrás dele, quando começa o show, ele tá com um tecido bordado de flores lindas e coisas que já são lindas. Quando ele vai cantar Ogum, o tecido cai. E aí tem uma imagem de São Jorge gigante matando o dragão no cavalo. Mas assim, aquilo foi bordado, eu não sei como que alguém bordou aquilo daquele jeito, que cada coisa é um tecido diferente, com uma estampa diferente, que é assim... O show foi no Espaço das Américas, né? Onde foi o show da La Rosalía. La Rosalía! E quem tava lá atrás, certamente, não tava vendo o Zeca, né? Porque tava pequenininho, mas viu aquele Seu Jorge, se emocionou muito. Eu não sou uma pessoa religiosa e me emocionei muito, porque é muito além, né, do simbolismo religioso, tem a ver com ele, com a história dele. Puta, é de fuder. E aí, canta... O final teve no final Coração em Desalinho, que aí não tem como ficar sentado, aí vai todo mundo levantar, e aí tinha gente... Aí entra o Faustão e fala, ó, eita, bicho! Cara, e aí tinha gente fera! Tinha gente da Portela na plateia, e aí emociona mais ainda, porque aí ele vê, e aí ele começa a falar, porque ele é assim, né? Ai, olha a Mariana ali, né? Ele é esse cara. Ele faz o show, pra quem nunca viu, é um copo de vinho, um copo de cerveja e um copo de água. Por quê? Porque é Sabe isso. viver. Porque é isso Porque aí. foda-se, porque ele vai fazer. O repertório é lindo, Vai hidratar. ele cantar ao vivo é muito especial de ver, porque ele brinca muito com a própria voz, mesmo estando um pouco mais velho, um pouco mais cansado. E daí, né, não tá nem aí, tem uma hora que ele canta lá sorrindo de barriga cheia, e ele passa a mão na própria barriga, e ele fica, tipo, rindo, fazendo piada dele mesmo. É muito importante a gente, se a gente puder, né, ver essas pessoas, porque são ícones. E o Zeca é ícone. E não montar aí pra sempre. Ai, ele é... Eu quero ir em outro show dessa turnê, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Vá assistir Zeca Pagodinho, que é bom demais. Muito bem. Túlio, queria que você desse qual é a boa e também falasse um pouco do seu trabalho na Inexplorato. Você, inclusive, falou do doutorado que você tá fazendo, né? Especializado aí. Conta um pouquinho. Faz o jabá e dá um qual é a boa. Massa. Bom, eu sou curador de conhecimento na Inexplorato, também sócio. Na Inexplorato a gente trabalha com curadoria de conhecimento, que é conectar as pessoas e as empresas com o conhecimento que é relevante para elas, né? Para tomada de decisões, enfim, basicamente mergulhar pelo universo de repertórios, que é uma coisa que cada vez mais é
enfim, é fundamental. A gente existe há 12 anos e é isso que a gente faz, estudos e mergulhamos nesse universo maravilhoso, amplo e difícil do conhecimento. Eu também, né, além de curador de conhecimento, sou sociólogo de formação e estou terminando meu doutorado em sociologia do trabalho. Eu estudo trabalhadores freelancers da indústria criativa e eu estudo a subjetividade deles diante da flexibilização. Então, basicamente, eu tô tentando entender 3 afetos: medo, ansiedade e vergonha, diante das mudanças no mundo do trabalho para esse grupo, para essas pessoas em específico, freelancers da indústria criativa. E por isso que esse tema é muito legal. E a minha boa, já eu vou ficar inspirado pela Bia, eu tava pensando num conteúdo, não sei o que, tá? Porque ultimamente a única coisa que eu tenho feito além da Inês é o doutorado, então normalmente vou falar o livro, tal, aquele artigo. Né? Bom, como a gente sabe que tem pessoas aqui de várias cidades e de vários até países que escutam um podcast, eu ia propor pra vocês um exercício de dar um rolê no centro da cidade de vocês. Ai, que gostoso. Porque assim, eu nesse momento eu estou morando, eu aluguei um apartamento no centro pra viver estou lá só fazendo a tese, morando sozinho, só tese. E estar no centro de São Paulo, eu não sou daqui, né? Moro há 20 anos e tal, mas sou de Mogi das Cruzes. Mas o centro tem uma dinâmica interessante, ainda mais depois de uma pandemia. E, óbvio, a gente tem cidades de diversos tamanhos, horizontes e perspectivas, mas o centro de uma cidade é sempre um universo interessante, de encontros, desencontros, confluências. Então eu vou sugerir pra galera boa dar um rolê no centro da sua cidade. E aí diz o que, sei lá, Muito bem. que tem de bom. Luiz e Gino, você quer falar? Eu quero. Você vai roubar meu qual é boa? Eu só tenho esse qual é boa. Então você não vai falar nada. Não? Não. Meu qual é boa vai ser igual ao seu. Gente, divide. Fala junto, vocês vamos falar dois. 1, 2, 3 Não. e... Eu não quero dividir nada com você. A gente divide, Luiz Gino. Luiz, tem que dividir com ele. Eu já tava tadinho. preparando a segunda voz Ele aqui pra fazer. Ele é mais novo. Deixa ele. Vai lá. Que isso? Eu não te ensinei assim? Eu falo primeiro. Você fala primeiro? Tá bom, então vai. Na arte do Qual é a Boa, eu quero minha foto antes. Nossa, essa é... Eu quero assim, dica do Qual é a Boa, Luiz e Gino. Meu Deus. E também de Carlos Merigo. Tá bom. Pra saber quem veio pequenininho primeiro. assim, um fit. É isso? Fit Carlos Merigo. Gostei do fit. Tá bom, vai lá. Sabe que eu sou um apaixonado pelo audiovisual, né, Carlos? Uhum. Um apaixonado. Sei. Quando eu vejo um audiovisual passando, eu já falo, porra, deixa eu ver esse audiovisual aí, que eu quero ver o que ele tá aprontando. E aí, nessa, eu passeio o meu olhar por produções das mais diversas. E um fenômeno que eu tenho achado interessante é o Brasil, um país tradicional pela produção de suas novelas, de diversos tamanhos, formatos, estilos de linguagem. O Brasil tentou correr na esteira do sucesso americano das séries, né, com o advento dos streams e etc. E parece que renegou na entrega desses streamings a novela, que é o seu formato mais tradicional e mais popular. E aí, qual não foi a minha surpresa ao ser fisgado pela obra Rensga-Hits, produção do Globoplay. Rensga é ótimo. E tomar o susto de começar a ver aquela série e perceber que eu tava vendo a novela da 7. Completamente entregue a esse formato. Tanto foi o choque que, assim, eu sentei pra assistir o Rensga-Hits. Os episódios têm... Tem uns 40 minutos no máximo. Né? É um pouco... 8... É mais que 30, né? São 8 episódios de mais de 30 minutos. Mas assim, eu demorei... 38, 30. Durante os primeiros 15 minutos do primeiro episódio, eu tava furioso com o que tava acontecendo, porque nada fazia sentido. Tudo falando... Não, mas como assim, gente? Não faz nenhum sentido isso acontecer desse jeito. Não, mas peraí, isso aí não é crível. Não, mas peraí, não sei o que lá. Aí uma hora eu parei e falei, caralho, é uma novela. E aí eu vi de novo e curti os primeiros 15 minutos e curti Rensga-Hits até o final. Desatola, bandido. É isso. É isso que a gente quer. Exatamente. Então vamos lá, Rensga-Hits é uma série, uma novela, né, de 8 episódios no Globoplay. Menor novela do mundo. A menor novela do mundo, que conta a história de Raíssa Medeiros, personagem vivida
pela maior atriz brasileira viva, Completamente. Alice Wegman. Ela é a próxima Tony, vai ganhar o Tony. Assim, é impressionante o que a Alice Wegman faz. Eu assisti o primeiro episódio e passei a seguir ela no Instagram imediatamente. Não, é impressionante, porque assim, não é de hoje. Isso é maior que qualquer prêmio. Sim. Não é de hoje. Eu não tava dando moral, eu vou assistir por isso. Não é de hoje que a Alice Wegman é uma das maiores verdade. atrizes. Eu fui do ver Brasil. o MDB, tem uma caralhada de coisa. Tudo que talentosa. ela tem feito nos últimos anos pipoca no panteão das grandes obras, e muitas vezes talvez a atuação dela não seja acreditada como o fator decisivo para esse grande estouro. Mas Aqui é. aqui a gente não tem papas na língua, então a gente fala que Rensgahitz é uma novela que até eu acho interessante citar. Ela é a sucessora espiritual de Cheias de Charme, uma outra novela de sucesso. Das Aí- empreguetes. Interessante essa leitura. A esse estilo cômico, musical e de um Jornada. nicho musical, e que também teve grandes atuações. Leandra Leal, acho que talvez fazia o papel, né? Pegava essa responsabilidade que hoje é da Alice Wegman, mas dividia ali com Thaís Araújo e Isabelle Drummond também, mas acho que a Leandra Leal se destacar um pouco mais. Vale dizer que apesar da Alice Wegman sobrar na atuação, e acho que até levantando um pouco a bola do roteiro que não é dos... Ainda que a gente entenda que não segue o formato de série que a gente tá acostumado, ainda assim, não é dos grandes roteiros da história da dramaturgia brasileira. E a Alice, quando em cena, joga esse roteiro para um nível realmente celestial. Mas ela tá acompanhada de grandes atuações. O elenco todo. Impressionante. É uma galera toda muito carismática, né? Os personagens, os atores, são um pessoal muito... Eu achei até interessante que, assim, a série tem nomes menores ali, mais desconhecidos, não tão famosos. Os dois nomes talvez mais famosos, junto com a Alice, ou até mais que a Alice, são a Fabiana Carla e a Débora Seco, que pra mim são as duas que entregam as piores atuações. E aí não tô falando que são ruins, é só que na comparação com o resto da galera que tá tão afiada, eu acho que elas não estão tão afiadas assim. Mas a série tem uma questão de sotaque, né? Que é um pouco, às vezes, artificial ali, mas que acho dá uma... que tá tudo bem. Mas depois... Tá tudo bem, assim. A Alice é impressionante, parece que ela nasceu em Goiás, né? Mas o grande trunfo da série é a produção musical, que é, cara, destruidora. São músicas que eu falo assim, cara, essa música existe, né? Eles estão botando na série. Não, é uma música inventada. Se eu não me engano, são 8 ou 9 músicas que você consegue encontrar em todas as tem plataformas de música, no caso. De streaming de música. Pra ouvir. E todas elas foram produzidas, se eu não tô enganado, o nome do produtor é Dudu Borges. Tem uma galera do Borges, namorado da Dudu Alice. Borges, que, olha só, não à toa, Alice Wegman é a maior atriz brasileira de todos os tempos. E estrangeira viva de todos os tempos. Eu vi a entrevista dela contando, e ela falou, pô, eu comecei a ir pro estúdio pra conhecer as músicas, entender a produção, gravar, conhecer aquele malandro, pô, o cara é interessante, joguei um lero, esqueci um casaco, fui ali na estádio, batendo papinho, começamos a sair e rolou. E aí eu fico imaginando, pô, porque realmente, imagina você tá trabalhando nessa produção, você tá imerso nesse universo, e aí aparece um produtor bolado. E ele é grande, esse cara. Com uma mandíbula poderosa. Falou assim, deixa eu tocar aqui pra você o que eu acabei de fazer aqui rapidinho, sozinho. E começa. Hoje já tá por baixo, amanhã tô por cima. Desatola, bandido. Cadê o grave? Bandida. Entendeu? E aí, porra, é muito difícil não se apaixonar, né? É muito difícil. Completamente. Eu queria dizer o seguinte, você falou, às vezes pode parecer... né? Você falou de novela, mas eu já estava entregue nos primeiros 15 minutos, porque... E talvez eu não tenha nenhum distanciamento emocional, racional pra analisar, porque é o tipo de conteúdo que eu tô afim e tô conseguindo assistir nesse momento, tanto que eu assisti um episódio atrás do outro sem a menor dificuldade. Total. Enquanto que outras séries dramáticas na Netflix eu vou me arrastando. Nossa. Ai, meu Deus, vamos lá, ver mais um. Tem que Mais ver. um documentário, E aqui exatamente. E aqui eu tava curtindo loucamente, assim, E eu... É que o meio só vê coisa leve, né? Pra mim é As criancinhas que ficam... É o mesmo sentimento... É por isso que eu fiquei muito comparando. É o Ted Lasso no feminejo, sabe? Essa série. Aí agora você vendeu. Vendeu, porque vendeu. assim... Você acabou de conquistar, você não é mais fit, agora você tá lado a lado. Tô lado a lado? É. Porque
tudo tão legal, as pessoas... Total. Ninguém é bom o tempo todo, não tem um grande vilão, não tem uma pessoa ruim. Elas cometem erros que poderiam cometer, tem as suas tretas ali, mas é tudo good vibes, é tudo legal, todo mundo resolve a coisa no amor e no diálogo e cantando uma música no fim das contas. Então... E não é um musical, vale deixar E isso não é um claro musical, para as pessoas. exato. Não é um musical, né? Que de repente as pessoas se olham e começam a falar... Perfeito, Hoje eu não é vou perfeito. te Cats, né? mostrar. Não é isso. É uma série que me faz até perder um pouco o ranço dessa galera do agro, sabe? Que eu, pra mim Aí já não, olho... aí não. Não, eu de repente, quando eu vi, eu tava de bota plantando exato. soja. Desvendeu, puta. desvendeu. Tem Não gente quero ver. legal Me aí. dá uma semente de soja nessa caralho que eu vou Assim, ó, plantar deixa eu te agora. falar, é uma coisa completamente ficcional, obviamente, que tá se aproveitando desse cenário do feminejo, de Goiânia, de Goiás, da galera ali do Vocês estão falando errado, você sabe que é do Goiás. do Goiás. Do Goiás. Eles falam do Goiás, inclusive, É. na série. Dos bastidores do showbiz ali. Pra construir algumas histórias que são, inclusive, não vou dar spoilers, mas tem coisas que tá legal, bonito, mas nunca aconteceria desse jeito, tá? Isso aí é utópico. Mas é legal que eles coloquem isso nesse contexto e façam esse tipo de inserir essas pessoas, essas histórias ali, porque já é um jeito de quebrar preconceitos, Sim. né? Enfim. Total. Mas, enfim... É sei uma lá. delícia. Tá renovada pra segunda temporada, estou É. ansioso. Que fique para claro assistir. pra todo mundo que a série não é perfeita. Não é. Longe Tem, disso. tem um monte de coisa que É. é isso que o Higino falou, assim. Acho tem... que nos arcos, né? O que amarra os grandes arcos, às vezes as ligações entre os grandes arcos da história e o que faz com que uma coisa, né, tenha ali uma reviravolta. Às vezes essas coisas são mais fracas do que o resto da série. Que bons Perfeito. diálogos, situações engraçadas, etc e Assiste. tal. Se você Vale a quiser pena. saber mais, É a isso. gente vai gravar um cinemático sobre isso, hein? Isso que eu ia falar, já Será? foi o Será cinemático que vai? aqui. O... Vai. Só ele Eu vai acho que Já era cortar pra ter ido, Eu mas acho foi que não vai, não. Mas ele foi adiado, mas... Ele vai cortar esse Vai. pedaço e virou Vai rolar. cinemático. É, Você já virou. vai ter E- um deepfake da sua voz vira do Pedro. É isso. Cristiano Dias. Caraca, meu colega boa, completamente sem graça Encerra aí. agora. Primeiro, só repetindo aqui o Ezra Klein Show. Que indicou o Braincast, né? Como você bem Klein, falou. K-L-E-I-N, né? O episódio começa com The Office is Dying e It's Time to Rethink How We Work. E aí eu não vou... É o sub qual é boa, mas você entra lá e segue a newsletter dos dois entrevistados, a Culture Study e a Galaxy Brain. Eu já seguia as duas newsletters sem saber que rolava ali, que era um casal, então show demais. Então confira lá. A última vez que aqui estive, Carlos Merigo, agora é o momento autoajuda dentro do Qual é a Boa. Que eu falei que o Boa Noite Internet estava de volta e eu provoquei o público. Falei assim, eu quero ver o gráfico de plays aumentar neste fim de semana. E você estava aqui, Bia estava aqui. O que o Carlos Merigo falou? Não Você é fica- assim. Não confia, Você fica pondo Confia. expectativa Exato. demais, É, Cristiano exato. Não é Dias. aqui, tá achando que aqui é mamilos, aqui a gente é pate Isso. feio. Pois aconteceu, dá pra ver Aê! visivelmente no gráfico. Braincast funciona, hein? Braincast Alô, Power. Marcos! Alô, Marcos! Tá lá. Então, Bônus de Internet. Tem um Bônus de Internet da primeira temporada, os dois são da primeira temporada, sobre o Bullshit Jobs, o Trabalhos Insignificantes. Tá vendo? Eu não consigo conversar mais com o Cris. Ele E o tem um Bônus de sobre Internet o- sobre isso. Tudo bem, Escuta tá tudo lá. em casa, já tem. Ele manda o MP3, escuta a aí gente não depois- depois. conversa, ele, três conversa. ele manda os áudios É, e é dá um assim que a play. nossa amizade com ele é. Depois volta e a gente bate um papo. Isso. E o outro sobre Sociedade do Cansaço, que é a entrevista com o Startup da Real. E para continuar na Soft Quiet Coronel Pachecada, está no ar a nova produção da Ampere, Guerras Culturais, da Globoplay, uma produção, uma orquestração de Alexandre Maron. Por que eu lembrei do Guerras Culturais? Na piadinha que a gente fez, que eu próprio fiz do Bonner, que eu só acho engraçado, o Bonner, quando foi entrevistar o Lula, a última pergunta, não, tem que perguntar ao senhor, o presidente. Você veio com esse papo de que o Lula, o PT, quer dividir o país e tal. E Entre nós e a eles. guerra entre nós e eles e tal. Tudo bem, ele devia estar ali, na verdade, perguntando se vai se vingar da Globo e tal. Mas a guerra cultural começa do lado de lá. Inclusive, parte das táticas de guerra cultural é você dizer que eu não, quem tá fazendo Isso. guerra são os outros. Então, confira aí
Guerras Culturais no seu tocador de podcast preferido, não, mentira. Na Globoplay, no Deezer e no site. Com Pablo Hortelado. Com Pablo Eu Hortelado. vi a Nossa, gênese desse podcast. O cristalzinho Pablo Hortelado, É né? isso, exatamente. Com o incentivo de Juliana Valauer. Exato. Vai lá, faz sim e tal. Isso, exatamente. Eu estava, nesse momento eu estava. E confere lá. Então é isso, esses foram meus colégios boas de só de podcast. Muito bem. Momento Faustão. Momento Faustão. Momento Faustão. Faustão. Vou fazer também, então. Vou aproveitar e vou emendar o Momento Faustão Olha aqui. aí, bicho. Brincadeira, hein, meu? Aliás, eu tive Agora um na Momento Band. Faustão... um Momento Faustão real literal, que esse fim de semana estive em Blumenau para o TEDx Blumenau. É isso aí. E lá eu tinha fichinhas pra ficar lendo. Eu tive que segurar a vontade de não falar, ô louco, bicho! Precisamente às 8h27. Ao vivo, com o Adão aí, hein, sentado. Puta vida, meu. E também me segurar para não falar obrigado por virem ao meu TED Talk. Nossa, muito O bom. Momento Faustão geral para todo mundo da organização que me levou lá, me recebeu e foi show. O Blumenau é uma cidade que 81% dos votos foram para você sabe quem, para presidente. Então eu tive a honra de encontrar os 19% melhores de Blumenau, trocar uma ideia lá com a galera. Realmente, né? E lá encontrei Álvaro Triano, pediu um Momento Faustão. A Pagu, que inclusive trabalha lá no espaço onde teve evento. E ela viveu, vamos aproveitar aqui para dar uma relembrada do que é o Momento Faustão para quem está chegando agora. Ela falou assim, não, desculpa te incomodar, tava sem graça, tava com vergonha. E é para isso o Momento Faustão. Momento Faustão é um quebrador de gelo, é você falar essas palavras mágicas, Momento Faustão, e aí deixa com a gente que a gente faz isso. Além disso, Marina Mels. Eu amo Marina. Olha aí, Beijo. sou eu que tô falando, tá vendo? E Guilherme Pires e Camila... Aí, esse problema de Santa Catarina, o sobrenome quebra o locutor, né? Camila Werling estava lá, não só pediu um Momento Faustão, como foi premiada lá no sorteiozinho no final. E Gabi Domingos também, Momento Faustão importado de Blumenau. Mas o que ela ganhou no sorteio? Um quadro lá, uma obra de arte muito linda e muito doida, baseada nas coisas que foram ditas. É mais... Eu achei, quando você falou ganhou um negócio, eu achei que era tipo uma quermesse, assim. Ganhou um Quase ano isso. passado. Quermesse Uma TEDx. bicicleta. Ganhou um liquidificador. Ganhou o jogo Perfil. Mas o de 94, né? Que tá tudo defasado. É gostoso jogar hoje em dia o velho. Tem lá em Santos também. Às vezes eu dou uma folhada nas cartas. E é gostoso porque, poxa, é mágico e nostálgico. Sim, você vê. Porque a cartinha tá escrito é tetracampeão e é o Brasil, sabe? Sim. Vai lá, Bia. Momento Faustão, eu tenho de 2 momentos diferentes na minha vida. O primeiro deles é a segunda edição do delicioso Drag Brunch Brasil, lá no Sky Hall. Eu encontrei a Lara Rejane, que é nossa ouvinte de longuíssima data, gosta muito da gente. Ela é uma pessoa muito carinhosa sempre, muito presente, e foi muito gostoso encontrar com ela. A Aline Bombonato, que foi ao Drag Brunch Brasil porque eu falei dele aqui. Então, olha o poder, né, do Qual é a Boa. E o casal fofinho André e Érica. André tava tímido, assim como o Cris falou. Isso. Eu não queria incomodar, não sei o quê. Aí eu falei, pois, me leve até André. A Érica veio falar comigo, eu falei, não, vamos lá. O que é isso, né? Conheci os dois também, muito legais. E aí, o que aconteceu? O meu irmão, Ricardo, é casado, né, com a Tati. Ei, Ricardão! O Ricardão e a Tati. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que o irmão da Tati é ouvinte. Então, existe um Momento Faustão na minha família. Que agora. delícia. Tadashi... Deus me livre, minha família, ouvir o que eu falo aqui. Tadashi e Aline, um beijo. É um casal que não só ouve o Braincast, como é fã do casal, eu e o Caio, que eles são fãs do Braincast. E fãs do Games on the Rocks, do Overloader também. Então já fica tudo em casa. Um beijo, muito obrigada. A gente passou uma tarde muito agradável. Espero vê-los com frequência. Muito bem. Eu tenho um Momento Faustão. Tive a oportunidade de conhecer o Diogo Oliveira, que veio de Brasília para São Paulo para se fuder, trabalhar. E aí, estávamos no bar, vivendo um momento emocionante. Foi emocionante. E ele falou, Momento Faustão. Que é a lei. Que é a lei. Estou com a lei debaixo do braço. Tem mais uma lei. Ó, essa lei pesada, grande aqui.
E tem gente... Por que eu digo que o Diogo Oliveira fez como a lei? Porque tem gente que tem me encontrado, tem me frequentado, E tem tentado vivido comigo, e aí depois de viver, frequentar e encontrar, fala, eu esqueci de Momento Faustão, né? Mas aí a gente se viu, né? Então você fala lá. Não vou falar não. Não é assim que Para funciona. de ser otário. Então você fala lá. Você Depois, sabe né? de quem eu tô falando? Você que tá ouvindo sabe. Você sabe quem você é. Mas eu posso ter esquecido também. Então, na dúvida, a gente vai ver depois. Então é isso, gente. Ó, o programa de Tudo hoje foi bem. por aqui. Obrigado pra quem chegou até esse momento. Obrigado pela audiência. Manda mensagem pra gente, comentários lá no @BraincastPod, na sua rede social preferida, no Instagram, Twitter... O que mais que tem? TikTok? Instagram, Twitter, Aquela TikTok, todas, Be todas. Dos Real. jovens lá. Das... Que be real. Kawaii. Sai pra lá. Kawaii. Mandem todas. Kawaii. Kawaii. Se preferir, manda e-mail pra gente no braincast@b9.com.br. Boa. Boa. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada, Valeu, gente. Valeu, valeu Tchau. Túlio. Valeu. Valeu. Beijo. Tchau. Valeu.